Pé em Risco, com António Salvador, o Aníbal Pinto e o Nuno Saraiva. Uma boa noite aos três. Boa noite. António, Roger Schmidt falou hoje de forma descomplexada sobre todos os assuntos, incluindo sobre os árbitros. Disse que vai esperar para ver, ainda assim. É assim que tem de ser na nova época do Benfica? Sim, é assim acho que deve sim. comunicar? Boa noite, Mariana, e boa noite também aos meus colegas de painel. Eu penso que é enfim, esta primeira comunicação que ele fez é descomplexada, é de facto aberta. Acho muito interessante ele dizer que está entusiasmado por vir a conhecer os árbitros portugueses, mas acho que foi uma comunicação interessante, foi uma comunicação muito aberta. Disse que já ouviu falar, Aníbal, sobre a arbitragem portuguesa. Terá uma boa impressão ou estará também já a par das críticas que o Benfica fez na época passada, que foram muitas? Provavelmente. Boa noite, Mariana. Deixa-me começar por cumprir uma promessa. Eu fui convidado para ir jantar a Londres para comemorar a dobradinha do Futebol Clube Porto, a convite da casa do Núcleo de Amigos do Futebol Clube Porto em Londres, e obrigaram-me a prometer que vos trazia uma lembrança. O jantar foi na Casa dos Lordes, no Parlamento Inglês, e obrigaram-me a dizer que trazia uma lembrança para a apresentadora. Ficou adiado porque estiveste de férias. E para os meus colegas de painel, podes passar aí. Quero-te dizer que fiquei impressionado neste jantar, onde fui recebido por benfiquistas que vêm o Pé em Risco, e portistas de muitos sítios de Portugal, da Madeira, de Montalegre, Mirandela, Barcelos, Espinha, Aveiro e Viseu. Fiquei impressionado com duas coisas, Mariana. A primeira foi um brinde que fizeram à saúde de Pinto da Costa, que me arrepiou, ver portugueses há mais de 20 anos em Londres que continuam ligados ao nosso país e aos seus clubes. Quero dar um agradecimento ao Rui Simões e ao Joaquim Pinto por verem o Pé em Risco, pela organização que fizeram, e agradecer o jantar em comemoração da dobradinha, que eu tive muito gosto de estar presente. Promessa cumprida. Nós agradecemos aqui também ao Muito Ferro, obrigado. obviamente. Promessa cumprida. O Schmidt tem um discurso que a mim pareceu-me triste, pouco convincente, pouco determinado. Ao contrário da época passada, ou há duas épocas, tínhamos um treinador que dizia: vamos ganhar tudo, vamos arrasar, vamos jogar o triplo. Este parece que diz: vamos ver se nos mantemos na primeira divisão. Isto é um discurso de um treinador, de uma equipe que ascendeu à primeira divisão e diz: bom, aqui vamos tentar. Eu não vejo nada de convincente, nada de determinante deste Schmidt. Aliás, acho que o Schmidt, se soubesse ao que vinha, tinha deixado de estar onde estava. Porquê? Ele fez uma lista de 10 reforços. 10. Tem 2,5. Porque vamos ver se vem e quando é que vem. Já agora estás a referir-te a quem, nesse meio? Ao Enzo. Porque vamos ver se vem em janeiro. Até lá pode ter uma lesão. Em janeiro terá de vir, mesmo que... Claro que o Benfica vai torcer para a Liga dos Libertadores correr de determinada forma. Agora, Mariana, o que é que nós temos? Nós temos um Schmidt obrigado, para não desvalorizar os jogadores, a começar a jogar com jogadores que sabe que vai ter que dispensar. Isto deve ser tremendo para um treinador. Ele tem, portanto, 40 jogadores. Não pode, neste momento, dizer não quero este, porque senão vai desvalorizar o plantel. E temos aquilo que eu já aqui disse, a gestão de mercearia do Benfica. O Benfica continua a pensar em rentabilizar as cotas dos sócios, que é muito bom, mas ganhar títulos e esforçar-se nesse sentido não parece que faça nada convincente. E porquê? Porque eu vejo investimentos a médio prazo, parece que é uma conta, uma aplicação poupança para o Benfica. Há de vir um jogador em janeiro, que é muito bom, aliás, como era o Cebolinha, e que vai dar dinheiro no futuro. Já vamos falar sobre ele. Isto é uma coisa completamente ridícula. Portanto, o Schmidt, só há uma coisa que eu gostei, é que realmente o briefing que foi feito pela comunicação do Benfica, naquela célebre refeição com os jornalistas e com os cartilheiros, parece que ele não foi bem briefado, porque ele diz uma coisa em contrário de toda a comunicação do Benfica. O Futebol Clube Porto mereceu ganhar o título. Deve ter sido o amigo do Macaco que lhe deu esse briefing e, portanto, o Benfica e o Schmidt já estão ali num ponto de discórdia. Nuno, foi mal aconselhado Roger Schmidt nesta comunicação ou esteve bem nesta primeira conferência de imprensa? Bem, boa noite a todos, boa noite ao António, boa noite ao Aníbal, boa noite a ti, Mariana, bem regressada. Não, eu acho, vamos lá ver, eu acho que o Roger Schmidt fez nesta primeira comunicação, e nós temos que perceber que ele vem de uma cultura diferente, ele tem uma cultura de futebol diferente daquela a que nós estamos habituados. É evidente que aquilo que ele hoje fez foi, digamos, muito consequência de aquilo que foi o briefing que lhe deram no Estádio da Luz. Ou no Seixal, melhor dizendo. Intelectualmente correto. Claro. E o ponto aqui é, eu acho, e concordo com o Aníbal, que Roger Schmidt revela pouca ambição
neste primeiro discurso, digamos assim, não só à nação benfiquista, mas também, digamos, ao país futebolístico. Depois, já começa mal, entra com o pé esquerdo quando insinua, enfim, qualquer coisa de suspeito sobre a arbitragem. E ele diz, ouvi falar muito sobre os árbitros portugueses, então parece que estamos a regressar ao pior do vieirismo, quando eu quero acreditar... Achas que há necessariamente um lado negativo quando o Roger Schmidt diz que já ouviu falar sobre a arbitragem? Eu confesso que não gosto de ouvir falar de arbitragem, e se há coisa que eu... Foi questionado sobre isso pela CMTV. Não estou a dizer o contrário, mas ele podia... Há sempre formas de fugir à pergunta e há sempre formas de não responder. Ele preferiu responder. Sim. Ele preferiu responder e preferiu dizer que já ouviu várias coisas sobre a arbitragem, vamos ver como é que corre. Esta é a expressão dele. Portanto, o vamos ver como é que corre soa a uma insinuação sobre a qualidade dos árbitros em Portugal e relativamente àquilo que foi a mensagem que lhe disseram que ele devia passar. E, portanto, se há coisa de que me orgulho, é de não ouvir o meu treinador falar de arbitragem. O Ruben, que eu me lembro até hoje, nunca falou de arbitragem e nunca se desculpou e nunca se escondeu atrás das más arbitragens. Achas que Roger Schmidt está a abrir a porta para utilizar a arbitragem como acho que Roger Schmidt fez aquilo que lhe altura? disseram para ele fazer. E acho que Roger Schmidt, aquilo que disse foi, basicamente, vamos ver como é que corre. Ou seja, se isto começar a correr mal em Portugal, a responsabilidade não será minha em primeira instância, será das arbitragens. E depois, parece-me, obviamente, que hoje Roger Schmidt, e eu creio que já lá iremos, dificultou muito a vida a Rui Costa. Dificultou muito a vida a Rui Costa quando falou de Ricardo Horta de forma descomplexada. Daqui a pouco vamos falar com todo detalhe sobre esse processo, mas deixa-me já agora perceber... E dificultou muito a vida também a Rui Costa num outro ponto que eu acho que passou mais ou menos despercebido nas imagens que nós vimos. É que Pizzi era o comandante do pelotão naquelas corridas à volta do campo. Também vamos falar no início do treino. Pizzi mais daqui a pouco, E, mas portanto, deixa-me pegar naquela leitura que fizeste daquilo que Roger Schmidt disse sobre a arbitragem, António. Achas que há ali uma insinuação da parte do treinador do Benfica de que não estará assim muito bem impressionado com as arbitragens portuguesas e que vem de pé atrás quase? Não, acho estranho estas leituras, que um indivíduo por dizer aquilo que disse, e não me parece que ele tenha dito o que quer que fosse com maledicência, se conclua que ele está a fazer esse trabalho e está previamente a desculpar-se. Quanto ao discurso muito vitorioso, enfim, bem me recordo do último que o fez e bem lamento que o tenha feito e que tenha acontecido o que aconteceu. E, portanto, acho que ele teve uma atitude afável, agradável, de abertura, e disse aquilo que achava que tinha que dizer, e não vejo nada de inconveniente nas expressões, no que quer que seja que ele tenha referido, inclusivamente no caso do Ricardo Horta. Portanto, acho que não vejo, enfim, não tenho a mesma leitura dos meus colegas de painel, de forma nenhuma. Acho que foi uma comunicação aberta, agradável, e gosto que um treinador que vem num momento tão difícil tenha a atitude que ele teve. Aparentemente aberta, disponível, afável, e vamos trabalhar. E acho que é a atitude correta. Ainda assim, o Nuno acha, Aníbal, que Roger Schmidt poderia ter fugido de alguma forma ou respondido de forma diferente à questão sobre as arbitragens. Achas que há ali, da parte de Roger Schmidt, alguma segunda intenção na resposta que deu? Acho que está brifado, como diz o meu colega de painel. Agora, se ele foi tão comedido no que respeita à ambição, mutatis mutandis, devia ser ainda mais comedido no que respeita a falar de arbitragens que ele nem sequer conhece, in loco e ao vivo. Agora, realmente, isto é um discurso agradável para quê? Para a nação benfiquista? Mas a nação benfiquista não está à espera que se diga estou aqui para ganhar, estou aqui para ir para a frente. Não precisa ser Carrasá nem que vai jogar. Agora, temos um Benfica que, nas 3 últimas épocas, incluindo esta, investe milhões, eu só ouço falar em jogadores 15 milhões, 20 milhões. Eu estou para ver o que é que isto vai dar. Para já vejo, o homem ainda não sabe com quem conta, ainda não tem a equipe, sabe que tem que ir a uma fase de grupos da Liga dos Campeões, sabe que tem que jogar para ser campeão nacional e tem que assumir isso. É o mínimo. Agora, ser agradável, vamos ver se amanhã chove. Pois, se não chover vai fazer sol, eu estou aqui, sou um gajo porreiro, tenho o meu garantido. Isto é algum discurso para uma nação benfiquista? Isto é um discurso meio tabela. Para um treinador que chega e diz, pronto, se nós não descermos já não é muito mau. É a minha opinião, eu sou habituado, de facto, a ver mensagens do Benfica muito mais convincentes, muito mais ambiciosas e que acreditem. E não é por acaso que se fala nos 3 grandes. Os 3 grandes são candidatos ao título. Eu nem ouvi o homem a falar nisso.
Diz, pois está aqui e tal, vamos ver se ganhamos os troféuzitos. O que é óbvio vamos não ver se o que é refere. que sai. O que é óbvio não se refere. Aí o que é óbvio? Não. Eu vi ali, é muito óbvio. É. Deixa-me só Aquilo dizer que o uma Roger coisa, Schmidt disse Mariana. sobre isso é que vai começar uma nova época e que começa do zero para Há uma os coisa que ele diz mal. não é? O campeão é passado, não, é presente. Toda a época vai jogar contra o campeão nacional e vão ter um símbolo, campeões nacionais. Futebol com o Porto, é para se brifar o homem, explicar-lhe isto. Nuno, querias acrescentar alguma coisa Não, antes de avançarmos? só queria dizer uma coisa que é, eu também gostei da afabilidade do Roger Schmidt, eu acho que, e volto a dizer, ele vem de uma cultura diferente, além de ser alemão, e portanto isso, por si só, confere-lhe traços de personalidade que são diferentes dos nossos, que somos de um país do Sul, um país muito mais, digamos, expansivo. Emotivos. E mais emotivos. Ele é mais frio. Ele é mais frio. Certo. Mas a verdade é que todos nós nos lembramos, num dos últimos jogos da época no campeonato holandês, em que ele foi expulso e aquilo que ele disse sobre a arbitragem nesse jogo. Aliás, lembro-me de ouvir vários comentadores dizer, eu não me lembro contra quem é que o PSV jogou, mas lembro-me de ele ter imputado responsabilidades à arbitragem. E lembro-me de ouvir diversos comentadores dizer que isto já era uma espécie quase de preparação para o que vinha, para aquilo que aí vinha no futuro. E, portanto, Sendo que, curiosamente, nesse caso, no campeonato holandês, a Federação falou sobre o assunto e deu razão a Roger Schmidt sobre Mas nós vimos as imagens aqui e vimos as imagens e foram claríssimas e foi incrível o que aconteceu. E ele terá sido expulso menos vezes do que provavelmente os adversários que vai encontrar no campeonato português. Eu não estou a discutir isso. O que eu estou a discutir é a postura. E a postura hoje foi em linha um bocadinho com isso e foi a postura de quem, tendo sido brifado e sendo ele absolutamente frio, porque é assim que ele é, de facto, tendo esses momentos em que perde um bocadinho mais a compostura, e todos nós temos direito a perdê-la em algum momento em alguns momentos da nossa vida. Agora, a verdade é que ele, sendo alguém que está habituado a outro tipo de cultura futebolística e de comunicação até, podia e devia ter sido mais comedido quando foi confrontado com a questão das arbitragens, e não foi. E ele aí deu aso a que esta leitura fosse feita e que este discurso já fosse um princípio de discurso preventivo, vá lá, de desculpabilização futura, caso as coisas não lhe corram bem. Vamos falar também sobre outro tema abordado nesta conferência de imprensa. Javi Garcia não tem qualquer curso de treinador, mas vai fazer parte da equipa técnica de Roger Schmidt. Com 35 anos, Javi terminou a carreira de jogador para voltar à luz, agora com novas funções. Foi já confirmado como adjunto do novo treinador do Benfica. Por ser um ex-jogador, o espanhol de 35 anos pode entrar diretamente para o nível 2 do curso de treinador. Javi Garcia jogou na Luz entre 2009 e 2012. Vai estar agora no banco de suplentes. Depois de ter sido oficializado, deixou uma mensagem nas redes sociais. Escreveu que está de volta a casa. Roger Schmidt revela que a inclusão de Javi Garcia na equipa técnica do Benfica foi uma sugestão da direção liderada por Rui Costa. Javi Garcia, it was a suggestion of the club, and so I got to know him a few weeks ago, and he was a great player, but he's also a very good person. He's very motivated to start his career now as a coach, and my first impression was top. So I'm very happy that he joined the coaching team. I think with his experience also in Portuguese football, he's very worthy for us. António, havia a dúvida sobre de onde é que tinha partido, afinal, esta opção por Javi Garcia. Hoje, Roger Schmidt esclareceu. Partiu do Benfica. Faz sentido que seja a direção do Benfica a sugerir um nome para integrar a equipa técnica do novo treinador? É uma situação, de facto, que para mim é um bocadinho difícil de entender, mas o que é verdade é que é toda uma equipa técnica, enfim, desconhecida, sem relação, sem diálogo, sem convivência com o mundo do futebol em Portugal, e o Benfica escolheu Javi Garcia, e ele foi claríssimo a dizer que não tinha sido ele próprio. Enfim, eu lembro-me que há uns anos qualquer um dos três clubes tinha indivíduos como no Benfica o Pietra, no Porto Rui Barros, no Sporting o Nelson, e penso que todos eles... Mas esses são casos de antigos jogadores que, sim, são da confiança, tinham ligação ao clube de muitos anos, não é bem o caso de Javi mas Garcia, também não é? são da confiança da direção. Não com um trajeto tão marcante como esses com casos certeza. que... Mas o Javi Garcia, de facto, para mim é uma surpresa nesse sentido, porque ele terá jogado no Benfica talvez 3 ou 4 anos. E, portanto, não foram assim tantas, mas é com certeza uma aposta forte de Lourenço Coelho e do Rui Costa, seguramente.
porque ficou claro com estas declarações que não foi a opção dele. Ele aceita-o de bom grado, está integrado na equipa e terá as suas responsabilidades, mas não foi a opção dele. Portanto, isso ficou claríssimo. E para mim também era uma dúvida, mas porque é que o Xavi Garcia está aqui? É imposto pelo treinador, é imposto pela direção do Benfica e hoje ficou claro quem é que o impôs. Terão boas razões para isso. A mim surpreende-me um pouco. Passa algum sinal, Aníbal, de desconfiança em relação à equipa técnica que acaba de chegar? O primeiro sinal que passa, a única explicação que eu encontro para isto é amiguismo. Eu não consigo perceber como é que a direção do Benfica impõe um jogador destes, que jogou de facto, foi um bom jogador, neste momento estava no Boa Vista. É este o porta-estandarte do Benfica? O Benfica não tem lá tantas glórias que poderiam fazer este trabalho, nomeadamente, e com todo respeito, nacionais. O Nuno, falávamos há pouco, antes de entrarmos, e falava o Nuno Gomes, eu digo o Diamantino, tantos jogadores que tanto deram ao Benfica, que tanto percebem de futebol, esta escolha do Xavi... Quando falas em amiguismo, amiguismo da parte de quem? De alguém da direção para o Xavi. Se foi imposto pela direção... Agora, se de facto Schmidt dissesse fui eu que escolhi, por um motivo qualquer, e eu aceitava e compreendia. Agora, estou aqui a acompanhar o António Salvador, não consigo compreender qual é o critério e não consigo entender que a direção do Benfica tenha uma boa justificação no meio de tantas antigas glórias, e o António deu aqui nomes sonantes de outros clubes, e o Benfica tem lá muitas glórias. Não me cabe a mim dizer quais é que deveriam ser, que estão ativos, sempre tiveram com a camisola do Benfica, continuam a querer defender e honrar o nome do Benfica. Não consegui entender esta escolha, não acredito que a direção a consiga explicar e, portanto, eu só encontro uma explicação: amiguismo. Nuno, hoje o José Manuel Freitas falou também aqui sobre a hipótese de Javi Garcia poder ser um novo Luizão na equipa, porque até ao momento não houve qualquer imagem de Luizão neste novo Benfica. Faz sentido essa leitura para ti? Achas que pode ser aqui o substituto de Luizão no Benfica da próxima época, Javi Garcia? Eu pensava que o substituto do Luizão ia ser o Simão Sabrosa. Já tinha sido anunciado. Já tinha sido, aliás, anunciado. Eu gosto, com todo o respeito pelo meu amigo José Manuel Freitas, eu acho que ele pode ter razão, e acredito que ele tenha razão nas intenções que levam Rui Costa a fazer esta escolha, e Lourenço Pereira Coelho a fazer esta escolha. Agora, eu acho é que é estar a comparar a Estrada da Beira com a Beira da Estrada, isto é, o Luizão tinha 15 anos de Benfica, ou 16 anos de Benfica, não sei quantos de capitão. Era embaixador no Brasil. Foi embaixador do Benfica no Brasil, enfim, mas tinha praticamente uma carreira inteira feita no Sport Lisboa e Benfica. Portanto, era uma figura, e é uma figura incontestável e indiscutível do Benfica. Independentemente das coisas terem corrido como correram agora nele nas funções que ele tinha até aqui. Javi Garcia, confesso, com todo o respeito, e não discuto, como é óbvio, a questão das habilitações insuficientes para ser treinador, porque isso o Ruben Amorim também não as tinha e correu bem. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o facto de eu achar que o Javi Garcia, depois de 3 épocas, e acompanho totalmente o António Salvador, e já o disse aqui no sábado, o Javi Garcia não tem o mínimo de condições para ser o porta-estandarte da mística do Benfica. Quer dizer, eu falei no Nuno Gomes aqui no sábado e disse, agora o Aníbal falou do nosso Diamantino, que é outra figura. E, portanto, se a ideia era romper com um certo passado recente, há inúmeras velhas glórias, inúmeras antigas glórias e grandes glórias que o Benfica percebem de futebol, sabem de futebol, conhecem o clube, foi mesmo uma sugestão da direção liderada por Rui Costa. Há um outro tema bastante polémico ainda em destaque neste Penrith. Grimaldo vai apenas pagar uma multa pelo episódio de indisciplina que protagonizou antes do último jogo do campeonato. O jogador de 26 anos pediu desculpa pelo incidente e assumiu que não esteve bem. Grimaldo ainda tem de responder a um processo disciplinar interno que deverá resultar apenas numa multa, isto segundo o jornal A Bola. Apesar de ter integrado os trabalhos de pré-época, a SAD liderada por Rui Costa mantém a intenção de vender o lateral este verão. Alex Grimaldo termina contrato no próximo ano. Em janeiro é livre para assinar por outro clube, sem que o Benfica receba qualquer valor. Recordo que o espanhol riscou literalmente o nome da lista de convocados de Nelson Veríssimo para o último jogo do campeonato com o Passos de Ferreira. Grimaldo já tinha viagem marcada para ir de férias horas antes do jogo. Este é um tema que vai ser discutido no Penrith de tempo extra. O Mauro Xavier, o André Pinotes Batista e o Jorge Amaral vão juntar-se ao painel Penrith para falar sobre a polémica em torno de Grimaldo, a seguir ao intervalo. Até já!
Grimaldo vai apenas pagar uma multa pelo episódio de indisciplina que protagonizou antes do último jogo do campeonato. O jogador de 26 anos pediu desculpa pelo incidente e assumiu que não esteve bem. Grimaldo ainda tem de responder a um processo disciplinar interno que deverá resultar apenas numa multa, isto segundo o jornal A Bola. Apesar de ter integrado os trabalhos de pré-época, a SAD liderada por Rui Costa mantém a intenção de vender o lateral este verão. Alex Grimaldo termina contrato no próximo ano. Em janeiro é livre para assinar por outro clube sem que o Benfica receba qualquer valor. Recordo que o espanhol riscou literalmente o nome da lista de convocados de Nelson Veríssimo para o último jogo do campeonato com o Passos de Ferreira. Grimaldo já tinha viagem marcada para ir de férias horas antes do jogo. Comprometidas, este é um tema com o pé em riste tempo extra. Estão connosco o Mauro Xavier, o André Pinotes Batista e o Jorge Amaral, que se juntam ao painel pé em riste. Antes de ouvirmos os comentadores tempo extra, António, chega a pedir desculpa e pagar uma multa? Bom, ele está com um processo disciplinar interno, vamos ver o que é que vai dar. Para mim é óbvio... As informações apontam para uma multa apenas. Pronto, ok, logo veremos. Acho, de qualquer das formas, parece-me que difícil de aceitar que tenha apenas uma multa, porque o que ele fez foi gravíssimo, foi inusitado, não me recordo de um processo similar, não sei também o que é que ele pretende, se com isso preparar a sua saída a custo zero, não faço a mínima ideia. O Benfica tem que volar pelos seus interesses e volar pela atitude, pela forma de estar, pelo companheirismo no balneário. Isto não é uma atitude de um jogador profissional. Já aqui foi dito, noutros painéis, nunca vi também um jogador marcar férias antes do jogo, antes de ter terminado tudo. Parece muito estranho, enfim, mas pode ser também uma história um bocado mal explicada. Vamos ver o que é que o processo disciplinar interno diz. Parece-me tão absurdo, que me faz confusão que tenha acontecido o que está descrito até hoje e que ainda não foi negado. E, portanto, que ele tenha, de facto, arriscado o nome, que ele, de facto, não tenha comparecido, que ele se tenha ido embora, acho absolutamente incrível e, obviamente, a disciplina deve funcionar e o processo disciplinar deve concluir com uma penalidade que seja suficientemente aceitável. Uma multa parece muito pouco. Se Grimaldo continuar reintegrado no plantel do Benfica, Aníbal, passa ou não uma imagem de pouca disciplina no Benfica? Passa uma imagem terrível. Eu acho que o Grimaldo marcou férias porque devia haver alguma promoção e ele quis aproveitar. Isto é realmente inaceitável e incompreensível. Isto é gestão de mercearia. Aquilo que o Benfica, Grimaldo ganhou, e o Benfica aceita que o Grimaldo ganha, para não desvalorizar o jogador e para ainda tentar colocar o jogador. Isto é limpinho. Isto é o mercado que condiciona aqui a postura do Benfica. Claro. É mais brando com o jogador para poder ainda negociar. Tentar rentabilizar. Só que pode ter um custo no balneário de imediato e a médio prazo que pode ser muito, muito alto. Às vezes a gestão de mercearia compra-se um estoque a um bom preço e depois não se vende e aquilo fica podre. Portanto, o Benfica, mais uma vez, mostra e não abanas a cabeça, ó Mauro. Falta de liderança, falta de decisão. O Rui Costa tinha que dizer: Grimaldo continua de férias. Foi de férias, aproveitou, olha, continua. E nunca mais podia envergar a camisola do Benfica, nunca mais podia entrar no mesmo balneário com aquela equipe, até porque há a história da maçã podre. Vamos ver qual é o preço que vou pagar. Mas é isto do Benfica, a mim não me surpreende. Antes de ouvirmos o Mauro, que claramente, pela expressão, não concorda com o Aníbal Pinto, Nuno, aceita-se ou não da parte do Benfica, se for essa a estratégia, reintegrar o jogador para que não desvalorize tanto e para poder negociá-lo nesta última oportunidade que tem para fazê-lo? Parece-me evidente que a estratégia do Benfica e de Rui Costa é a não desvalorização do ativo. Embora eu acho que o ativo já está desvalorizado pela própria conduta que ele teve e que foi pública. Ou seja, arriscar o nome da convocatória no balneário. Ir de férias antes da época desportiva acabar sem a autorização da entidade patronal. Quer dizer, eu pergunto... E escrever brincadeira. E fazer um escrever brincadeira e mais não sei o quê. E, portanto, eu pergunto que clube, no seu perfeito juízo, é que agora vai dar aquilo que o Benfica quer por este ativo. É óbvio que o Benfica está condicionado pelo mercado. Agora, é evidente também que se este caso ficar por uma multa, por uma simples multa, é difícil de aceitar, como dizia o António Salvador, e eu subscrevo, até por uma razão, pelo sinal que dá para dentro do balneário. No futuro, no final desta época, ou antes desta época acabar, outro jogador pode lembrar-se de marcar férias, de riscar o nome da convocatória antes de um jogo em Passos de Ferreira, ou seja, onde for, um jogo que já não conte para coisa nenhuma,
seja porque o Benfica já é campeão, e eu espero que não, seja porque o Benfica já está totalmente arredado do título, que é aquilo que eu espero. Mais é isso. Mas qualquer outro jogador vai fazê-lo na expectativa de também só ser punido com uma multa. E, portanto, isto passa, obviamente, passará uma imagem de déficit de autoridade, de déficit de disciplina, independentemente de eu perceber as razões que estão por detrás disto. E eu percebo-as. Só que eu acho que o Benfica, acho que Rui Costa, Lourenço Pereira Coelho e a restante administração da SAD estão a ver mal este filme, porque o próprio jogador se encarregou de se desvalorizar aos olhos do mercado com a atitude que teve. O Mauro não concorda porque vai achar que o Grimaldo nem multa deve ter. Vamos lá tentar perceber o que é que o Mauro acha sobre esta situação. Afinal, Mauro, o Benfica devia ou não passar uma mensagem clara de que este tipo de comportamento não é permitido no Benfica? Mariana, boa noite a todos. Eu ouvi com atenção, embora me tenha apetecido interromper com várias vezes, mas quem está por Skype, eu relembro só essa situação, quem está por Skype tem algum problema em entrar em debate. E eu, antes de explicar a situação do Grimaldo, queria pedir 30 segundos apenas, porque queria te dizer a ti, Nuno, olhos nos olhos, que da última vez não tive a oportunidade. Fiquei profundamente incomodado com as palavras que me dirigiste da última vez, que acho que foi uma falta de respeito para comigo, que acho que nunca o discutimos nesse nível, neste parte. Tu és um jornalista com mais de 25 anos de experiência e, portanto, espero que ponhas a mão na tua consciência e que pode ser mesmo a nível particular que revejas que eu acho que não estiveste ao teu melhor e que não é a tua normal conduta e, portanto, dizer-te aqui, olhos nos olhos, que disse isso aos espectadores, quando estivesse contigo, que acho que me deves um pedido de desculpa e queria dar só nota disto antes de ir à questão do Grimaldo. E, portanto, era só um à parte, porque eu disse que o faria olhos nos olhos, não quando tu não estivesse em antena, por uma questão de respeito e de educação, e, portanto, está a nota dada enquanto um colega de painel que acho que não teve tão bem num programa. Relativamente à história do Grimaldo, para deixar esta situação clara, 2 ou 3 notas que eu acho que são importantíssimas. O Grimaldo agiu mal, e isso é uma matéria de facto reconhecida por todos. Quais são as 2 atenuantes que eu vejo no processo do Grimaldo? O Grimaldo terá percebido do treinador, como outros jogadores perceberam, que não estaria incluído na convocatória, porque foi dito que os internacionais não estariam na convocatória, e o Grimaldo antecipou as suas férias. O Grimaldo tem 4 anos de serviço do Benfica exemplares e teve um mau momento. E esse Marcos, se não houvesse um comportamento opinião, incorreto do jogador, nem sequer teria sido aberto um processo disciplinar como foi, não é? Mas foi incorreto, Mariana. Eu reconheço que foi incorreto. O que o Grimaldo percebeu mal, que não o devia ter feito, e, portanto, desse ponto de vista, apenas dar essa nota que acho que é um ativo do Benfica. Temos que esperar por aguardar este processo. Se puder ser vendido melhor, para não acontecer como no Porto, que sai a custo zero. Mas também Slimani, quanto é que saiu? Deixa-me só relembrar 3 ou 4 casos, Aníbal, e vá lá, desta vez deste-me 30 segundos, não foi mal. Peço só para me deixares concluir, a gente entra em debate, porque eu não consigo fazer, não é por falta de vontade, é por falta de capacidade técnica. Falas do Porto? É só dizer que Tiquinho Soares insultou Sérgio Conceição e nem uma multa levou. Que Danilo foi dispensado, dizem as más línguas, por ter entrado em confrontação direta com Sérgio Conceição. Mais línguas. Casilhas abandonou o campo a partir do banco e nem uma multa levou, e tudo isso foram sempre notas de rodapé, está tudo bem. Eu espero que Grimaldo faça uma grande época desportiva, porque ele recebe 4 milhões de euros ao ano, e para poder ser colocado num clube que lhe pague mais do que 4 milhões de euros ao ano, tem que fazer uma grande época, no Benfica. Espero que se arrependa, que não volte a fazer, que seja humilde, e este pedido de desculpas, para mim acho que é um primeiro passo de alguém que se arrepende do que faz. Só não erra quem não está na vida, e para mim, como errar é humano. E quem não marca férias? Para mim tem uma vantagem muito grande. E, portanto, desse ponto de vista, dizer-te, Aníbal, muito claramente, acho que o Grimaldo era titular, inclusivamente do Porto. Eu sei que tu gostarias muito de tentar levar a custo zero a partir de janeiro. Se fosse de férias, não. Como já fizeste. Para ir de férias, não quero. Os laterais. E nesse dia, o Grimaldo passaria a ser não um insurreito e uma porcaria de jogador e uma porcaria de homem, mas o melhor defesa esquerda do mundo. E portanto, são palavras tuas. Que só não vai para o Porto, tu não podes pagar 4 milhões, senão iria para o Porto por tua vontade. O Grimaldo já informou que 4 milhões para ir de férias? É caro. O Grimaldo já informou que não quer renovar com o Benfica, portanto a melhor saída para todos era uma venda de algum clube. Até agora não há nenhuma proposta, e essa se calhar é a primeira expectativa que leva ao arrependimento de Grimaldo.
o Grimaldo é um ativo pedindo desculpa havendo o inquérito, para mim recomeça a época do zero com todas as expectativas. Essa é a o Schmidt que resolva, não é, Mauro? O Schmidt que resolva. Parece-me bem. Se o Schmidt quiser dispensar por uma questão técnica, é outra questão. Do ponto de vista de que não manda férias. Agora com o início da época. Ainda vamos, obviamente, ouvir o Jorge Amaral e o André Pinados Batista sobre esta questão, mas como o Mauro Xavier falou diretamente, Nuno, sobre um outro assunto que te envolve diretamente, e para também quem não assistiu àquilo que foi dito por ti em relação ao Mauro Xavier, queres responder e queres esclarecer exatamente aquilo que aconteceu para quem não percebeu esta referência? Dizer só duas ou três coisas de uma forma muito simples, até porque eu acho que, enfim, nem merece, eu acho que este assunto nem merece que se perca muito tempo com ele. Dizer apenas ao Mauro que olhos nos olhos era se estivesse aqui, não era estar por Skype, e portanto eu no teu lugar teria ficado à espera para estarmos no mesmo estúdio, coisa que tu não fizeste, portanto preferes dizer essas coisas à distância. Em segundo lugar, dizer-te que estou de consciência absolutamente tranquila. Foste tu quem me faltou a mim ao respeito naquele dia, naquela noite, aliás, ao pretenderes desviar as atenções da análise de uma entrevista a Luís Filipe Vieira, ex-presidente do teu clube, e de quem tu foste um fiel apoiante e um fervoroso apoiante até ao dia da sua detenção, pretendendo provocar-me de uma forma que eu diria de nível até rasteiro, falando-me do ex-presidente do Sporting, quando tu sabes que foi alguém com quem eu trabalhei, foi alguém com quem eu tive uma relação profissional, é alguém com quem eu cortei e que não era para ali chamado. Nós estávamos a analisar uma entrevista de Luís Filipe Vieira, não estávamos a analisar os comportamentos do ex-presidente do Sporting, Bruno de Carvalho. E, portanto, isto dito, acho que não te devo nenhum pedido de desculpas. Acho, aliás, que se há alguém aqui que deve um pedido de desculpas a alguém, és tu a mim e não eu a ti. Mauro, não sei se estamos com este assunto encerrado. Infelizmente não estamos e, portanto, sendo essa a posição do Nuno, tratarei desse assunto noutras entidades e, portanto, não vale a pena continuarmos desse ponto de vista. Portanto, a respeito da posição do Nuno, dela, e, portanto, não vale a pena fazermos disso uma polémica. Servem outras instâncias para tratarmos dessa situação. Vamos voltar então ao tema, era Grimaldo, estávamos a falar sobre ele, há aqui já algumas opiniões divergentes. Jorge, se fizesses parte do plantel do Benfica e fazendo esse exercício de recuares há alguns anos, o que é que achavas se de repente a direção do clube que representavas tomasse esta postura em relação a um comportamento como este, neste caso de Grimaldo? Antes de mais, deixa-me só reconhecer a tua vinda ao trabalho das tuas férias. Espero que estejas bem comigo. Não, o Jorge sabe que comigo não funciona. Graxa não funciona. A ver se tem mais tempo. Este painel que eu tenho aqui atrás são das taças, são todas corretas, os números estão corretos, são mesmo não é gamadas. Duas. E não é nenhumas de cartão, não há nenhumas rigorosamente de cartão. São todas mesmo genuínas. Portanto, não é gamadas, ó Mauro. É um pequeno à parte. Se calhar vai haver gamadas. Outro pequeno à parte que também queria dizer ao Mauro é que realmente os jogadores que saíram a custo zero do Futebol Clube do Porto deram títulos, não riscaram convocatórias e tiveram sempre comportamentos exemplares, tal e qual como o Bemba, Herrera, Brahima, etc. Enquanto que houve outros que nem tiveram que lhes pagar para eles irem embora. Em relação ao Rafa, eu admito que todos nós já cometemos erros nos balneários e os balneários têm que ser fortes para gerir este tipo de situações. Não havendo Rafa, liderança Jorge, mas estavas a referir-te a Grimaldo. A Grimaldo, desculpa, exatamente. O Rafa, eu como já não vejo há tanto tempo o Rafa, estava à espera de ver, estava com ele na cabeça, mas pronto. Mas o Grimaldo, exatamente, se não há liderança dentro de um balneário, é claro que este tipo de situações acontecem muito mais assiduamente. E tem que haver líderes lá dentro, senão cada um faz o que muito bem quer, e parece-me que era isso um bocadinho que acontecia dentro do balneário do Benfica, e esse tipo de comportamentos não leva jamais ao êxito. Aqui vamos dar de uma forma muito correta aquilo que se passou, tanto no Sporting como no Porto, em termos de disciplina. Os jogadores portaram-se mal, não quero, sai, não voltam, acabou. Foi como aconteceu, por exemplo, com o Nakajima, que não quis ir treinar, não quis estar comprometido com o grupo naquela altura da pandemia, fora. Slimani agora, problemas, fora, não está.
Isto é um comportamento anormal, falta de respeito pelo treinador, pelos colegas, pelo balneário, pelo presidente, pela instituição que lhe paga religiosamente. Se este pedir desculpa, e volta a como comecei, que todos nós cometemos erros, às vezes temos atitudes, mas se calhar logo no momento seguinte a gente diz assim, desculpa, estraguei tudo. E a gente pede desculpa e se calhar as coisas ficavam todas à tona e ninguém se passava. Agora o tempo passou mesmo, o tempo andou. É que a saída do Grimaldo já está prevista há 7 anos, ou há 6, ou há 5. Tem o Nápoles, tem o Roma, o Barcelona e agora não tem ninguém, rigorosamente ninguém. Portanto, o Benfica vai ter... O Benfica vai ter que admitir, o reintegrar no plantel, se calhar até ficar com ele, porque há lá outros jogadores na mesma situação. É que há lá outros jogadores na mesma situação. Não pode meter Grimaldo por estes motivos disciplinares, não pode meter o André Almeida, infelizmente, não pode meter o Pizzi, não pode meter pesos pesados que se calhar, se os pusessem a treinar à parte, que se calhar era o mais correto, não àqueles, mas ao Grimaldo, pela atitude que teve com o grupo de trabalho, não é? Ia criar um problema muito maior no princípio da época, e especialmente ao treinador que está a chegar e que não tem nada a ver com isto, e ele leva logo com esta, na primeira leva logo com isto por tabela. Portanto, eu acho que o Grimaldo teve uma má atitude e acho que está mais fora do que dentro há muito tempo, e com aquela atitude demonstrou a toda a gente que não quer ficar no Benfica, que não tem respeito pelo Benfica e pelos seus colegas. André, o Benfica tomou aqui a postura mais fácil em relação ao Grimaldo? Mariana, eu não creio que existam posturas fáceis relativamente a este dossiê. Deixa-me só dar uma nota que eu acho que é de contentamento para todos nós. Eu estou a 2040 km de Lisboa e eu fui abordado por pessoas do Sporting, naturalmente, mas também do Benfica e do Porto, que me pediram, quando souberam que eu ia participar no programa, para me dar um grande abraço para todos. E é muito bom sabermos que fora de portas o Penharrista é visto, e dá realmente muito gosto, e ver que aqui, ser do Porto, do Benfica ou do Sporting, parece que interessa menos às vezes do calor das nossas conversas, mas não interessa muito, e portanto vamos lá em Penharrista relativamente a Grimaldo. Grimaldo recebe... Mas não estás ao sol, não? Parece que estás na neve, não estás nada queimadinho, não é nada. Estás bem longe, mas deve estar na neve. Grimaldo recebe 11 mil euros por dia. E, portanto, nós temos que ter a consciência também, o que o Jorge Amaral diz é verdade, existem erros e todos cometemos erros, não há ninguém neste painel, não há ninguém em casa que não tenha cometido um erro, mas há muito pouca gente, neste painel estimo que ninguém, e em casa serão muito poucos também, que recebem 11 mil euros por dia. E, portanto, tem que haver aqui uma consideração para os jogadores de futebol, não é para o Grimaldo só em particular, e eu acho é que não existe uma solução fácil por um motivo. Mais valia terem ligado ao Mauro Xavier, se me permites, Mauro, a brincadeira, e pedirem-te a ti, para dares uma justificação, que foste muito mais defensor do teu clube. Eu acredito que tu acredites no que estás a dizer para proteger o Benfica, para proteger o clube que tu gostas. Agora, como é evidente, eu não vou dizer que mais valia terem mentido, porque também não foi isso que o Mauro fez, mas mais valia, se tem uma situação difícil, gerirem com pinças, como o Mauro aqui fez, que censurou, acabou a desejar que se fosse embora, mas pelo meio protegeu o Benfica, do que o longo silêncio que se assistiu. É que quem ganha 11 mil euros por mês não se pode arriscar de convocatória nenhuma. Agora, existirão soluções fáceis para isto? Não existem, 11 mil euros por mês não será, André, mas já tinhas dito antes que era por dia. Por dia, peço desculpa. De qualquer maneira, não existem boas soluções, não existem de facto soluções. Eu estimo que Grimaldo tenha terminado o seu percurso do Benfica de forma inglória, e também fica esta reflexão para os profissionais de futebol. Valerá a pena, às vezes, pela ganância de se achar que há um Barcelona, um Roma, um Milão, ou seja, que é um Nápoles atrás de nós. Grimaldo deu muito ao Benfica, conquistou títulos, poderia sair pela porta grande, e aquilo que lhe ficará destinado são os 11 mil euros por dia até ao final do contrato e uma saída pela porta pequena. Eu se calhar preferia perder uns euros e sair de cabeça levantada, mas enfim, não é um mal só do Benfica, é um mal da indústria do futebol. António, o Benfica devia esclarecer esta questão de Grimaldo? Acho que sim. Agora, também acho que deve esclarecer devidamente após terminado o processo disciplinar interno. Não é a altura, tendo sido aberto um processo disciplinar, não é a altura de fazer qualquer comentário. Após terminar esse processo disciplinar, sim senhor, acho que o Benfica é obrigatório que faça esclarecimentos sobre isso. Com o processo disciplinar, o jogador, como qualquer trabalhador, deveria ficar suspenso.
a ganhar, até se resolver, a ganhar os 11 mil euros por dia, se calhar descontar o dia que ele foi de férias. Agora, ao princípio, processo disciplinar é, meu amigo, você está com processo disciplinar, para já está suspenso, fica em casa. Agora, o Grimaldo vai treinar, vão dar esta bolota ao Schmidt, e vão dizer ao Schmidt, e o Schmidt diz, mas este indivíduo é para quê? Tenho um processo disciplinar, entretei-no aí, corre com ele, vê, mas ele vai embora em janeiro, não sei, mas não interessa, interessa é, estou de mercearia. Há que rentabilizar o máximo possível, há que rentabilizar as cotas de sócios. Portanto, até nesse processo disciplinar que vocês falam muito bem, até ao fim, o Benfica podia não falar, mas ele ficava em casa. Tu sabes que o processo disciplinar teve efeitos suspensivos. Não sabes, Aníbal. Tu também sabes que há dois tipos de processos disciplinares. Eu sei que o Grimaldo que fez, Mauro, eu sei que o Grimaldo fez, é inadmissível entrar no balneário e vais ter um preço elevadíssimo a pagar. Estamos de acordo. E estamos de acordo. O Grimaldo cometeu um erro. E já está aqui o primeiro que possa dizer que nunca cometeu um erro. Agora, cabe também resolver dentro das organizações e das instituições os erros que são cometidos. Como ele foi um trabalhador... A criar o maior. Aníbal, na tua opinião... Pôr o Grimaldo no balneário com o Schmidt que está a entrar é criar um problema maior. Acho eu. Porquê? Mas achas Que mal? discurso é que o Schmidt vai ter para o Grimaldo? Nenhum. Corre, se ele não puder, olha, não corras, até estás com o processo disciplinar. Está a decidir as dispensas e quem fica e quem sai tem que conhecer os jogadores, é isso que ele está a fazer. E vai decidir isso. E vai decidir isso com o jogador que está a dar treino que tem um processo disciplinar. Que ele não sabe como é que vai acabar. Isto é uma incoerência, Mauro. O Schmidt diz ele assim, este jogador tem um processo disciplinar. E depois não sabemos. Tenho a certeza que o Schmidt é aquele que tem melhores informações de todos nós. E se está a treinar o jogador é porque já tem, provavelmente, um relatório preliminar desse processo tem que treinar todos, que é para não desvalorizar. E tem lá 6 para a frente, não sei quantos é que ele vai. O objetivo do Benfica são dois. É ganhar títulos de forma limpa e correta e valorizar o seu plantel. Nós não estamos aqui só para valorizar jogadores, estamos aqui para ganhar títulos de forma limpa e correta. Mauro, tu falas que está com um processo disciplinar, é uma realidade. Então, mas numa coisa destas, de um processo disciplinar, não tiveram 30 dias para resolver isto? Quer dizer, ainda agora tem que o pôr a treinar. O Grimaldo estava de férias, Amaral. Não podiam incomodar as férias ao homem. Amaral, concordo contigo a 1000%. Concordo contigo, não é a 10%, é a 1000%. Este processo disciplinar obrigatoriamente tinha que estar resolvido durante o período de férias. Não se deveria ter começado a época. Os jogadores só têm a dizer assim. Isso eu concordo. O Rui Costa foi de férias também. Deixa lá o Rui Costa e guarda lá para quarta-feira. O quê? Não é o presidente? Mas ele é que faz o processo disciplinar. É o Rui Costa. Deve ser ele que deve dar instruções para o processo e para o objetivo do processo. Não, foi ele que solicitou que fosse aberto o processo, mas não é ele que conduz o processo. Mas tinha os 30 dias, estava de férias, foi tudo férias. Estás aqui a fazer o papel de comentador do Porto na perspectiva negativa. Deixa-te lá disso, pá. Queres que faça o papel de comentador que é do Benfica? Isso faz o Mauro e tu. Não, fazes do Porto. Mas há uns que fazem melhor, outros fazem menos bem. Há uns que se esforçam mais, outros esforçam-se menos. O Grimaldo esforçou-se pouco, foi de férias. Há que descontar os 10 mil euros ou 11 por dia. Esforçar muito para defender o indefensável, não há problema, Aníbal, nós sabemos. Mauro, o Grimaldo tinha uma promoção, 10% de desconto nas férias. Como só ganha 4 milhões, não ia perder aquela promoção. E disse, isto é uma brincadeira. Com 17%, é que tu dás uma promoção de 17%. Nós é só 10% em cartão. O Sporting dá 50% em talão. O Porto é 17%. Mas a gente e tu enganas-te nas taças. E tu enganas-te nas taças. Vamos falar também sobre essa questão das supertaças. Em relação ao Grimaldo, continua com o futuro em aberto, mas o cenário mais provável continua a ser a saída. Já vamos ter também mais Pé em Riste, tempo extra, sobre outro tema mais à frente no nosso Pé em Riste. Mas para já vamos falar sobre uma notícia surpreendente no arranque do Sporting da nova época. O Sporting quer emprestar Ruben Vinagre, o lateral esquerdo já aceitou essa decisão do clube de Alvalade. Segundo o Jornal Record,
efetuar o empréstimo não vai ter opção de compra. Durante as últimas semanas, o Sporting ainda ponderou ficar com Ruben Vinagre no plantel, uma vez que Mateus Reis e Nuno Santos foram alvo de sondagens. Ainda assim, nenhuma delas se concretizou em proposta, por isso o Sporting decidiu emprestar Ruben Vinagre. Esta foi entendida como a melhor solução para valorizar o jogador de 23 anos, por quem o Sporting pagou 10 milhões de euros por metade do passe. É um jogador muito caro para o Sporting, Nuno, e uma contratação que foi muito criticada pelos sportinguistas, sobretudo aqueles da oposição à atual direção do Sporting. Emprestar Ruben Vinagre é ou não dar razão a esses críticos? Não. O Ruben Vinagre é indiscutivelmente, é um internacional português, é indiscutivelmente uma das maiores promessas da lateral esquerda do futebol nacional. É um jogador que teve, digamos, o azar, entre aspas, para a felicidade do Sporting, de ter dois jogadores no plantel que fazem muito bem aquele corredor. Um mais no plano estritamente defensivo, Mateus Reis, e que deu muito boa conta de si. Outro, Nuno Santos, que faz o corredor todo. E o Ruben Vinagre teve muito poucas oportunidades para jogar. É um jogador que eu tenho a certeza que vai acabar por explodir e vai evoluir se vier a ser emprestado, e creio que essa é a estratégia correta. Quero só dizer que não sei se até hoje o Sporting pagou um cêntimo que seja por Ruben Vinagre, nomeadamente em salários, designadamente em salários. De resto, aquilo que eu acho, sinceramente, é que o jogador não pode ficar parado. Mas está obrigado já a pagar os 10 milhões de euros, não é? Com certeza, e essa discussão, isso nem tem discussão. Agora, com certeza que a melhor solução para um jogador que está tapado, e a decisão de acionar a cláusula dos 10 milhões de euros por 50% do passe foi anterior, digamos, ao momento em que se percebeu que ele estaria tapado no plantel. A melhor maneira de valorizar o ativo, o Sporting até ao momento não contratou outro lateral esquerdo para a próxima época. E foi com este mesmo plantel que Ruben Amorim, ao longo da última época, disse claramente em relação a Ruben Vinagre, defendeu sempre o jogador, defendeu sempre a contratação, disse que era uma aposta dele enquanto treinador, até justificou esta última época com o facto de ter tido ali algumas lesões que prejudicaram. Depois houve a afirmação de outros jogadores, mas não há aqui uma contradição também nesse sentido? Não me parece. Eu acho que Ruben Amorim fez o que tinha a fazer, fez o que qualquer líder de balneário tem que fazer, para primeiro não desmotivar o jogador e não criar uma quesilha onde ela não tem que existir e onde ela não existe, e em segundo lugar, também não desvalorizar no plano financeiro aquele ativo. O Ruben Amorim foi, talvez, eu diria, o melhor empresário, entre aspas, o melhor agente do jogador. Porque o jogador hoje terá lugar, e a informação que eu tenho é que tem vários interessados no seu concurso, no seu empréstimo, não só em Portugal, mas também fora, e eu creio que essa é a melhor solução para que o jogador seja valorizado, evolua, para que possa regressar e, tal como o Ruben Amorim disse, confirme aquilo que é o seu valor, que é muito, o seu talento, que é muito, e confirme que, de facto, a aposta é uma aposta ganha. Está ou não o Sporting claramente a assumir que não devia ter feito aquele primeiro contrato de empréstimo em que aceitava pagar 10 milhões de euros por 50% do passe deste jogador, Aníbal? Está, Mariana. O Nuno falou bem, só se esqueceu de dizer duas coisas. Esta contratação é um flop. Contratar um jogador de 20 milhões para um lugar onde pode estar tapado é um erro para a dimensão do Sporting. Acontece a todos. Neste caso aconteceu ao Sporting. Portanto, isto foi uma má opção. Agora, isto foi com uma explicação muito simples. É que o Ruben e o Sporting estavam ofuscados com o Pote e com o Nuno Santos e com a perseguição ao Futebol Clube Porto. É o mesmo empresário e ofuscaram-se com o Vinagre. E embrulharam 10 milhões e 50%. E agora vão ter que desembrulhar. É um bom jogador, mas vou voltar àquilo que disse também sobre o Enzo do Benfica. O Sporting não tem estaleca financeira para andar a fazer investimentos a médio prazo. E, portanto, aquilo tem que se reconhecer foi um flop. Acreditámos neste jogador e ele está tapado. Não podemos ter jogadores de 20 milhões tapados em clubes portugueses. Esta é a minha clara
lição que o Sporting tem que aprender. O que já aconteceu ao Porto, já aconteceu ao Benfica. Portanto, o Sporting nisto não é virgem. Agora, vir aqui defender que, enfim, é um jogador, é internacional... E é verdade? Eu disse alguma mentira? Não, falaste muito bem, não sei se foi tudo. Então, 20 milhões para um jogador que está tapado, há ali um erro. Temos que admitir. Vamos ver, vamos para já é aguardar. um erro. Vamos ver o que é que Ele acontece. pode explodir, Vamos ele aguardar. pode... Então, se explodir, se calhar daqui a um ano, daqui a um ano estaremos aqui a dizer que o Sporting agiu bem e teve a melhor estratégia. Mas o Sporting também quer a gestão de mercearia do Benfica? Também quer rentabilizar não é as gestão cotas? de mercearia. Quer fazer agora contas de poupança a médio prazo? O que o Sporting não quer é deixar sair jogadores a custo zero. O que não devia era comprar jogadores por 20 milhões. Não, pronto. Sobretudo para o lugar que está tapado. Estamos de acordo ou não? Mas estamos de Se acordo. fosse 4 milhões, 3 milhões, pronto. Não, eu acho que se fosse por um cêntimo. Está tapado, não se compra. Neste caso, o Ruben Vinagre, quando vem para o Sporting, vem por empréstimo, com uma cláusula obrigatória de compra. E o Sporting acionou. Com uma cláusula de compra obrigatória por 50% do passe, os tais 10 milhões de euros, e vem obrigatória mediante o cumprimento de objetivos. Tinha de fazer alguns jogos. E fez esses jogos. E a verdade é que é num contexto em que o Mateus Reis ainda não se tinha afirmado, o Nuno Santos era visto não como um jogador do corredor todo, mas como alguém que fazia apenas do meio campo para a frente do lado esquerdo. E a verdade é que, com o evoluir Ou seja, da época... o Ruben é bom, mas não é assim tão bom. Não, o Ruben é tão bom. E não é fantástico e não acerta sempre, é como os outros. Não, o Ruben é bom, e tanto é assim tão bom que foi campeão na primeira época quando assim chegou ao Sporting. Ficou não também colocado em causa Ruben Vinagre... Amorim em relação a esta solução que agora é encontrada para Ruben Vinagre, que se percebe que afinal não tem espaço no plantel. Bom, seria sempre muito pouco para colocar em questão o Ruben Amorim, pelo trabalho que o Ruben Amorim fez a vários níveis, quer em termos desportivos, quer em termos de sobre esta comunicação. questão, não é? Sobre esta questão, eu penso que, tal e qual como o Aníbal já disse, todos já fizeram muitos erros, não é? Nakajima ainda há bocadinho foi referido por outrem, mas todos fizeram. Agora, parece que o Sporting continua a considerar que este é um jogador que pode ter interesse porque quer fazer o empréstimo, mas sem a possibilidade da opção. Portanto, não quer vendê-lo. Quer conservá-lo. Portanto, por algum motivo, é mais fácil significa que vendê-lo. Mas neste momento, para vender e ter algum retorno, teria de ser uma grande será muito venda, difícil, não é? Com certeza que agora não ia conseguir reaver o investimento que fez. Não seria irreal haver essa opção. Com certeza. Agora não é capaz, mas podia... Ok, já que vou perder, perco algum. E não, decido conservá-lo na expectativa que ele venha a ter um rendimento que possa vir a afirmar que a opção foi positiva. Não sei, essas coisas demoram algum tempo. Há boas opções, entretanto apareceram boas opções. Acho que não se pode dizer que é uma aposta definitivamente perdida. Para já são 10 milhões a voar. É uma aposta definitivamente ruinosa. Vamos voltar também a recorrer ao Benriste tempo extra. Aníbal, lembra-te do que dizias do jogador do Benfica. Já disse, mas estamos a falar deste. Lembra-te do Darwin. Gosto sempre destas tiradas do Aníbal, com a autoridade de quem deixou fugir vários jogadores a custo zero. Mas eu já assumi isso. Mas estamos a falar no Vinagre. Não, mas falar de gestão... O Sporting tem estaleca para comprar jogadores por 20 milhões e não os pôr a jogar. Falar de gestão ruinosa, quando se deixaram sair jogadores como o Brahimi, o Herrera... E o Porto não foi campeão? Mas isso ainda agora o Amaral não disse isso? Estamos a falar de gestão ou estamos a falar de... O Slimani vai sair por quanto? O Slimani vai sair por quanto? Vamos ver. Isso é uma discussão que podemos ter assim. Pronto, então o Vinagre foi uma ótima opção do Ruben, um negócio fantástico para o Sporting. Eu não disse isso. O Sporting está cheio de dinheiro, pode empatar 10 milhões por 50% isso. E só não vendeu porque não quis. Parece que alguém comprava o Vinagre neste momento por mais de 20 milhões. Aníbal, não me Mariana, siga. Sobre Ruben Vinagre vamos seguir, sim, mas ainda vamos continuar a falar sobre ele agora com o Benriste tempo extra. Benriste tempo extra hoje com o Mauro Xavier, o Jorge Amaral e o André Pinotes Batista. Jorge, afinal, Ruben Vinagre é ou não neste momento oficialmente uma contratação falhada do Sporting? Eu vou já lá, deixa-me só responder a estas coisas, porque passam a vida a falar que o Porto deixa sair os jogadores a custo zero. O problema nisto tudo é fazer renovações com jogadores que ganham campeonatos. É que isso é que é o problema, é renovar com jogadores que são campeões a miúdadas vezes. Quer dizer, quem
não ganha tantas vezes, é muito mais fácil renovar, é muito mais fácil gerir. Agora, quem é campeão em diversos anos seguidos, alguns com taças e supertaças e verdadeiras, é muito difícil negociar contratos com jogadores em alta, em baixa. É fácil, muito fácil de o fazer. E isso é exatamente a dificuldade em relação ao Ruben. E eu vou contrariar um bocadinho o meu Aníbal, mas também não podemos estar sempre de acordo, não é? Claro. Eu gosto muito do Ruben. Eu gosto muito do Ruben. E eu também gosto. Muito sinceramente. Eu achei muito sinceramente. É meu amigo, deu-me esta gravata. Ia explodir. Muito sinceramente, na altura em que houve a opção dele ir, se calhar até encaixava do bem. Ruben, neste caso, o Ruben Vinagre, não do Ruben Amorim, não é, Jorge? Ruben Vinagre. Que eu acho que ele ia. Ruben Vinagre, que ele ia explodir e que ia ser realmente um lateral esquerdo de eleição. E pode vir a ser. Algo ali não funcionou realmente para as coisas não acontecerem. Não ser uma opção efetiva. Por isso é que agora é difícil, como não ganhou este ano, é difícil o vender, é difícil o emprestar em determinadas circunstâncias. Mais são 20 milhões. Agora, estamos a ver com um jogador que teve ali aquilo fechado. E fechado porquê? Fechado por duas situações. Primeira, Mateus Reis apareceu fantástico a jogar na esquerda e a jogar como central. E essencialmente por outro motivo também, é que não se podia pôr tantas vezes o Fedal a central, porque senão tinha que se ficar com ele e pagar mais por ele. E portanto o Mateus Reis teve que jogar lá mais vezes. Portanto, teve que... É verdade ou mentira? É verdade ou mentira? É verdade. É muito interessante. É verdade. Portanto, quer dizer, o Ruben teve que fechar o Nuno Santos e aquilo teve que fazer ali um encaixe, exatamente porque o Fedal não podia jogar ali, muitas das vezes. Portanto, mas acho que eu não acho sim, que rapidamente, Jorge. Um bocado exagerado em termos, subvalorizado um bocado em termos do valor. Agora reconheço-lhe mérito e às vezes as coisas não encaixam. O Sporting mostra ou não, André, estar arrependido desta contratação? Não, o Sporting mostra estar a fazer uma gestão que tem que fazer, mas eu queria ser muito claro sobre isto. Quando um jogador do Sporting erra em campo, eu tenho sempre uma boa desculpa para ele, nem que seja Vinagre, a deixar a bola bater no sol num jogo da Liga dos Campeões e isso ter um custo grande para nós. Os jogadores do Sporting merecem sempre da minha defesa, em qualquer que sejam as circunstâncias, mas nós aqui temos que ser francos. Vinagre não vale 20 milhões de euros. Quer dizer, nós podemos dar as voltas que nós quisermos. Claro que eu, para dar razão ao Aníbal Pinto, rapidamente tenho que lhe atirar, porque se relativamente a Vinagre pode haver alguma razão no que diz Aníbal Pinto, porque é que não estou-se a falar sobre o Garte? Porque é que não estou-se a falar sobre Nuno Santos? Porque ninguém perguntou. Porque ninguém perguntou, Pirotes. Porque é que não estou-se a falar sobre o Pote? Eu sei porque é que não te ouço falar. É porque nestes casos todos que eu elenquei, o Sporting acertou. E há muitas razões que levam a acertar. Então, no caso do Ruben Vinagre, o Sporting errou, André. É isso que eu ia dizer. Eu não tenho nenhum problema em dizer que o Sporting, para já, com Vinagre, errou. Porque Vinagre não vale 20 milhões de euros. E eu queria, sobre isto, dizer o seguinte. Com toda a franqueza, Vinagre vem de um circuito de Mónaco, Famalicão e Wolverhampton. E eu, como pago as minhas cotazinhas e tenho a minha independência e gosto de dizer as coisas como as vejo, às vezes posso ser injusto, espero não estar a ser. Ele é representado por Jorge Pires, com quem o Sporting já fez bons negócios, não tem nada de mal. Agora, é preciso também atender todo este circuito, porque eu não faço o papel de Aníbal Pinto, com todo o respeito, que é de defender tudo, mesmo aquilo que eu não concordo no meu clube. Eu respeito as pessoas que fazem como o Aníbal, é paixão pelo Porto, eu sei que é para poder bater no símbolo e defende o que pode defender, o que não deve defender e o que nem sequer tinha defesa possível. Eu acho que sou mais eficaz a defender o meu clube quando também reconheço alguns erros. E, portanto, Mariana, dizer-te, Jorge Amaral toca o meu tem poucos. Não, o meu tem poucos erros. Como é que queres que eu defenda? Que me parece muito relevante. Fedal não fez todos os jogos porque havia uma preocupação contratual. Jorge Amaral tem razão. O mesmo podia ter sido feito com Vinagre. Talvez pudesse, mas os nossos telespectadores têm que perceber que a gestão de ativos e a gestão da relação com os empresários, eu acho que falar com verdade e com transparência também ajuda. O Sporting fez nos últimos anos, com um conjunto de empresários, muito mais bons negócios do que negócios errados. Acertou muito mais do que falhou. E, vamos portanto, também há relações comerciais, Mariana. E eu pergunto só isto, Mariana. Rapidamente, André. Fica mal assumir que há relações que são comerciais. Fica mal dizer que há compromissos de palavra que têm que ser honrados. A mim parece-me que não. Não precisa dizer que Ruben Vinagre vale 20 milhões de euros, porque para mim
não vale. Então, Mauro Xavier, pode tirar-se aqui a conclusão que Ruben Vinagre acabou no Sporting por este valor, por uma questão meramente comercial e de relações entre clube e empresário, neste caso? Mariana, é importante dar 2 ou 3 notas. O Ruben Vinagre começou a carreira no Sporting, sai a custo zero para o Mónaco e, portanto, era jogador do Sporting. Entrou naquilo que é chamado o Carrossel Mendes e veio para o Sporting com uma cláusula de compra obrigatória. Mas deixa-me só dizer-te, André, porque não era nada a ver com o número de jogos. Tinha a ver com se o Sporting passasse a fase de grupos, obrigatoriamente tinha que comprar Ruben Vinagre, ok? Portanto, não podia haver questão nenhuma, porque senão nunca na vida, se fosse por uma questão de jogos, o Ruben Amorim o tinha posto a jogar como ele não jogou. E, portanto, não haveria compra do Sporting que não era um pedido do Ruben a pô-lo no plantel. Isto era aquilo que é um caso clássico de vendas adiantadas. Se o Sporting passasse a Liga de Grupos, haveria um jogador do Sporting que queria sair mais caro para o Wolverhampton e tu ficavas com a bucha de 10 milhões a mais para te abater no preço e havia um acerto de contas. O problema é que aquele que era para ir também ficou tapado da Liga Palhinha, deixou de ir à velocidade que ele era para ir para ali e parece que vai ter que se fazer um negócio com o Mateus Reis. Portanto, o negócio é muito simples. É com cupão e com desconto. Veio cá rodar, circulou o dinheiro entre os dois clubes, e estou a dizer isto de forma transparente, porque esta é a minha leitura, e agora será feito o acerto de contas. Portanto, não te preocupes, o Sporting não será prejudicado. Tudo o que tu descreves é uma relação comercial. Tudo o que tu descreves é uma relação comercial. Tu falas do Carrossel Mendes, da autoridade, de quem deixou sair Bernardo Silva por uma ninharia, de quem deixou sair Cancelo por uma ninharia, de quem deixou... É que realmente uma coisa que a mim me custa é só isto, é que há muitos carrosséis na vida do futebol e o Benfica também dá muitas voltinhas. O facto de eu conhecer que o Sporting deu uma voltinha no carrossel não me deixa levar para casa. Não defender nenhuma dos do Benfica. André, estamos do mesmo lado. Estamos do mesmo lado. André, mas não te esqueças, André, a dizer isto. Nós temos de avançar, temos mais um outro tema também para mas só para debater. contestar isto do Bernardo Silva o Bernardo Silva e o João Cancelo não jogavam no Benfica, não tinham exposição. Infelizmente, porque o treinador era Jorge Jesus, não é? E, portanto, foi vendido, de facto, muito barato, olhando para o valor de hoje. Já tivemos a oportunidade de falar inúmeras vezes. Em relação a Ruben Vinagre, como o André tinha dito, é agenciado por Jorge Pires, só também para não ficar aqui a confusão em relação a Jorge Mendes, que não é o empresário deste jogador. Mas ainda vamos falar sobre um outro tema, também em pé em risco de tempo extra, porque já todos tocaram aqui um pouco no assunto, com algumas provocações, aqui da parte do Aníbal Pinto e não só. Afinal, na lista de 8 conquistas na Supertaça fixada no Seixal, o Benfica enganou-se em 6. Em causa está esta imagem de Elton Leite no centro de estágios do Seixal, na qual é possível ver na parede o palmarés do Benfica na Supertaça. Estão assinaladas as 8 conquistas do Benfica neste troféu. Inicialmente pensava-se que o Sporting tinha sido o único prejudicado, uma vez que o Benfica tem nesta lista a Supertaça de 2015-2016, época em que o vencedor foi o rival Sporting. O Benfica também não menciona a última conquista na prova, em 2019-2020, quando goleou o Sporting por 5-0 no estádio Algarve. Mas há mais erros nas datas desta lista. O Benfica coloca datas de supertaças conquistadas por Boa Vista em 79-80, Porto em 84-85, 2004-2005 e 2013-2014 e ainda Vitória de Guimarães em 88-89. Estes lapsos saltaram à vista entre as imagens do regresso do Benfica ao Seixal para o primeiro treino de pré-época. Há forma, António, de explicar tantos erros nesta lista de 8 supertaças? Sim, de facto é difícil de explicar tantos erros. Bom, mas estamos a falar de um espaço que não é, obviamente, com nenhuma intenção. É mesmo um lamentável equívoco. Porque estamos a falar, inclusivamente, de um espaço que eu presumo que não é um espaço público. E, portanto, é um espaço em que só pessoas da estrutura... No Seixal, sim. É no Seixal, no centro de estágios do Benfica, sim. Pronto, e portanto não é, enfim, não há aqui nenhuma segunda intenção, é apenas um lamentável equívoco, que espero que o Benfica de imediato corrija. O Benfica tem, de qualquer forma, muitos títulos, muitas taças, muitos campeonatos para exibir e para referir, e portanto aquilo é apenas e só um lamentável equívoco. Achas que o Benfica devia dizer alguma coisa em relação a este equívoco, Aníbal? Devia. A primeira era pedir desculpa e depois justificar um equívoco. Mas são 8 ou não são? Aníbal, são 8 ou não são supertaças? São 8 ou não? E então o Benfica não sabe quando é que as ganha? Se houve um estagiário imprimir... Mas o Benfica tem lá indivíduos a ganhar 11 mil euros por dia.
e vão de férias. Tens lá na comunicação a ganhar não sei quanto. E não sabem fazer contas. Nem copiar, sabem. Quer ser advogado do Benfica? Quer ser advogado do Benfica? É que os nossos ganhos processos todos. Já recusei alguns patrocínios por estarem ligados ao Benfica. É uma questão de opção que os advogados ainda escolhem os clientes, com todo respeito pelo Benfica, mas por uma questão de verticalidade. Agora, o Benfica devia explicar isto e pedir desculpa, a não ser que o Benfica seja um clube de bairro, com todo respeito pelos bairros. É assim, rapaz, não é nessa data, é mais ou menos, não ganhamos, é de papel, pode ser de papel. Pá, isto é tão ridículo que nem merece comentário, Mauro. Isto é tão ridículo que não merece comentário. Tanta gente do Benfica a ganhar salário e não há um iluminado que faça uma coisa em condições. Aníbal, para te dizer que é um erro e este erro não é aceitável, estamos de acordo. Mas dar-te o importante é uma nota fundamental. É só o que eu estou a dizer. Não houve nenhuma contagem de taças a mais. Como eu já entrei em estádios de outros clubes de futebol que dizem que têm mais 4 títulos do que o que tem na realidade, e portanto o Benfica, o número 8 é um número real. Não é para mim. Como na feira, tu e o Sporting estão a ver se mobilizam os delegados da Federação para ter títulos que não existiam. Eu quero Carlinhos já extinto. Esses erros são muito mais graves, percebes? Oh, Mauro, se este é um erro que não se aceita, o Benfica que peça desculpa, que explique e que faça rolar cabeças. Se eu ganhar em campo sem árbitros, tens de ganhar o 31 em campo, Mauro, não quero já ficar Mauro, se este é um erro, se este é um erro que não se aceita, o Benfica que peça desculpa e que faça rolar cabeças. Quem está lá ganha religiosamente e tem que ser profissional, como tu és e como somos todos. Não percebe nada daquilo. Estranhamente, e pode não parecer, mas os dois estão de acordo em relação a esta questão. Acham, sim, os dois que deve haver um esclarecimento da parte do Benfica e até um pedido de desculpas. É grave este lapso, Nuno? Eu acho que é ridículo. Honestamente, acho que isto é tudo ridículo. Acho que, eu ao contrário do Aníbal, não acho nada que tenha que haver um esclarecimento, nem sequer um pedido de desculpas, porque, como dizia há bocadinho o António Salvador, aquele é um espaço de acesso restrito. E aos visitantes? Não vão visitar? Deixa-me lá concluir. Eu acho que aquele espaço é um espaço de acesso restrito e, portanto, até agora nós só tivemos acesso àquilo por causa daquelas imagens... Pela coincidência da imagem. Específica. E, portanto, eu recuso-me a acreditar que uma estrutura alegadamente tão profissional se possa permitir a este tipo de erros. Sinceramente, acho que não se pode permitir este tipo de erros. Mas isso é uma questão. Daí, a extravasar para um pedido de desculpas público não me parece que seja necessário, um esclarecimento público não me parece que seja necessário. Recuso-me a acreditar que haja aqui alguma coisa de propositado, algum dolo, alguma tentativa de revisionismo histórico, porque seria só ridículo. E ao contrário do que já foi aqui dito pelo Mauro Xavier, isto não tem nenhuma espécie de comparação possível com os 4 títulos que o Sporting reclama em virtude do Campeonato de Portugal. Porque o Campeonato de Portugal, como toda a gente sabe, o Campeonato de Portugal era a competição... Não era a Taça de Portugal. Era a competição que apurava o campeão. Era a competição que apurava o campeão nacional. Era a competição que apurava o campeão de Portugal. E, portanto, o campeão de Portugal não era a Taça de Portugal. Era o Campeonato Nacional daquela altura. Houve várias competições à escala internacional que mudaram de modelo competitivo. E, no entanto... A Liga dos Campeões. A Liga dos Campeões, por exemplo, e o Benfica não perdeu, não deixou de ser campeão europeu. Já estás a entrar no outro tema, porque o Mauro fez esta comparação, mas estás a deixar claro que achas que não tem uma coisa a ver com a outra. Acho, aliás, que é de mau gosto fazer essa comparação. Até por uma razão. O Benfica, quando integrou no seu palmarés de títulos de campeão nacional as conquistas que teve na Liga Experimental, que é uma coisa que também acho extraordinária. Já tocaram na ferida. Estamos a falar do Benfica. Não, mas deixa-me só dizer uma coisa, porque assim, o que eu acho é que aqui há um erro grosseiro, ridículo, eu já disse isso. Fica mal ao Benfica. Só fica mal a quem o cometeu, e ponto final parágrafo. É assim, é quase tão ridículo como as taças de papel que apareceram na apresentação do Jorge Jesus, as taças de cartão. Agora, estabelecer comparações entre isto
E os títulos que o Sporting legitimamente reclama opção do Mauro. é só ridículo também. Jorge, achas que devia haver consequências deste erro que aconteceu no Benfica ou não? Não, eu acho que consequências não, simplesmente põem-se um bocadinho ao jeito, digamos, ao ridículo de a gente poder comentar estas coisas todas, da mesma forma que comentámos o cartão, não é? Agora, é impactante para quem entra e quem passa naquela parede a olhar e dizer assim, somos pentacampeões da Supertaça. Aquilo é tudo anos seguidos, aquilo é impactante, não é? Olha-se, aquilo é uma parede, temos uma história. Uma coisa é ser ganhar uma taça há 3 anos, outra é há 7, outra é há 6, agora 4 ou 5 seguidas, aquilo dá uma moral a quem passa ali, somos penta de qualquer coisa. Mas ainda estão a tentar, vão tentando até lá chegar, certamente. Mas para enganar Schmidt. Agora só uma parte em relação a isto, ao Carcavelinho. É para tirar títulos ao Porto, um ao outro, ao Sporting. Agora o Carcavelinho só tinha um, pá. Só um, pá. Qual é o problema? Já estás certo? Ao Carcavelinho. Espero que haja voto secreto, Jorge. Espero que haja voto secreto para não haver intimidação das pessoas. Que haja voto secreto na Federação quarta-feira. Acho que isto... As Assembleias Gerais da Federação não são as Assembleias Gerais do Benfica, Mauro. Só o Benfica. Espero que haja voto Para terminar, Jorge, sim. Não, só isto fica mal, é uma coisa que tem que ser corrigida, as pessoas põem-se a jeito neste tipo de situações e pouco mais, não é? André, o facto de o número de títulos estar certo nesta lista, porque são 8 supertaças que o Benfica tem, minimiza de alguma forma estes erros ou não? Mariana, eu quero só dar uma nota de solidariedade para com todos os estagiários de Portugal, porque há sempre uma tentação muito portuguesa de pôr a culpa no estagiário. E eu peço desculpa, eu já fui estagiário e já vi tanto profissional a fazer disparates, já vi tanto profissional a fazer... Deixem os estagiários em paz. Agora, que alguém cometeu aqui um erro de principiante, sim, que isto não faz muito sentido, não faz... Agora, eu diria o seguinte, na Academia do Sporting existe uma coisa que motiva muito mais quem lá entra e são os jogadores, que é os nomes daqueles atletas que se estrearam pela equipa principal vindo da Academia e queiram crer que para um jovem que vai começar a segunda-feira a treinar, e aqui o Jorge Amaral dir-me-á se é verdade ou não que ele esteve lá dentro, ler o nome do Cristiano Ronaldo em primeiro lugar, e estou a dizer o Cristiano Ronaldo é o símbolo maior, mas cada um de nós tem os seus símbolos, é muito mais importante do que as datas que ele está... André, no cêntrico estágio do Seixal, os quartos têm o nome dos atletas. Sobre esta está lá questão, o Rabi André. Garcia para transmitir essa mística, está lá o Rabi. Vamos fechar este Penriste tempo extra, mas ainda há muito Penriste pela frente, com um tema em destaque que tem a ver com Francisco Marques, que compara a divulgação dos e-mails do Benfica com o interesse de divulgar um plano para um ataque terrorista. O diretor de comunicação disse no Porto Canal que ter os e-mails do Benfica e não os divulgar é idêntico a ter acesso a um plano para um atentado terrorista e não dizer nada. Este é um tema em destaque neste Penriste, a seguir ao intervalo. Até já. Francisco Marques compara a divulgação dos e-mails do Benfica com o interesse de divulgar um plano terrorista. O diretor de comunicação disse no Porto Canal que ter os e-mails do Benfica e não os divulgar é idêntico a ter acesso a um plano para um atentado terrorista e não dizer nada. O Ministério Público e o juiz Carlos Alexandre consideram a comparação absolutamente descabida, leviana e assente em pressupostos falsos. Acrescentam que é manifestamente lesiva do bom nome do Benfica. O dirigente do Porto é também acusado de inverter a cronologia de alguns e-mails, além de omitir as respostas a esses e-mails. Aníbal, excedeu-se ou não o diretor de comunicação do Porto nesta comparação que fez em relação à divulgação dos e-mails? Mariana, a divulgação dos e-mails, segundo aquilo que eu tenho pedido acesso pelas notícias, o que está em causa é um eventual ou não interesse público e terá que ser discutido no local próprio, que é no Tribunal. Agora, eu já disse e vou repetir, toda a gente goza da presunção de inocência, qualquer arguido tem direito à sua defesa, seja sendo que já há uma fundamentação nesta fase de instrução, não é? Vão a julgamento os 3 elementos que estavam indiciados e no caso de Francisco Marques e desta comparação que é feita, há uma posição clara do Ministério Público e do juiz de instrução, a que acha que esta comparação não só foi absurda, leviana, para utilizar as palavras, como também colocou em causa o nome do Benfica. Estás de acordo com essa leitura ou não? Achas que é legítimo da parte de Francisco Marques ter feito esta comparação? Mariana, qualquer arguido tem direito à sua versão e à sua justificação.
será o Tribunal, na instância própria, na instrução, já expliquei isto aqui, aquilo que o juiz decide é se há indícios ou não suficientes para ir a julgamento, não são provas, não são justificações, não são atenuantes, nem são agravantes. Agora, há uma coisa que eu sei. Se os e-mails eram falsos, parece-me a mim, não sei se isto tem alguma relação, mas nós tivemos um Pedro Guerra, saiu da direção da BTV. Um senhor Periquito, demitiu-se da Federação Portuguesa de Futebol. O que está em causa neste processo não é sequer os e-mails serem falsos ou serem verdadeiros, não é? É a forma como foram divulgados, até porque são acusados estes três elementos ligados ao Porto Canal e ao Porto de ter aqui alterado algumas cronologias, ter omitido algumas partes e consideram, tanto o Ministério Público como o juiz Carlos Alexandre, que houve aqui uma intenção clara de desvirtuar aquilo que estava naqueles e-mails para que fosse feita uma leitura que não tinha a ver exatamente com o que estava nestes e-mails em particular. Mariana, isso vai ter que ser decidido em tribunal, se realmente há essa intenção ou não. Eu também já expliquei. Mas o que vai ser decidido em tribunal não é, por exemplo, se esta comparação é correta ou não. Não é isso que está também em causa. Vai ser. E a minha pergunta é uma questão de opinião, uma questão subjetiva. Achas que faz sentido essa comparação? Mariana, eu há alguma terminologia que tenho dificuldade em utilizar. Uma delas é terrorismo, porque isto permite sempre... Portanto, eu não a utilizaria. Agora, vou-te repetir, qualquer arguido tem direito, e eu já fui arguido várias vezes, tem direito à sua justificação, tem direito ao silêncio. Agora, Mariana, eu também já disse isto. Se os e-mails estavam truncados, estavam adulterados, o Benfica, os titulares de e-mails, tinham direito legal a um direito de resposta. E podiam ir ao Porto Canal imediatamente e dizer: foi divulgado este e-mail está truncado, este e-mail é uma parte, eu exijo que o e-mail seja passado na íntegra. Isto é uma coisa que ninguém me tira de ideia. Eu realmente, se falam de mim e se falam de forma truncada ou de forma errada, eu exerço um direito que toda a gente conhece, que é um direito de resposta, neste caso no Porto Canal. Que eu saiba, nem o Benfica, nem nenhum titular veio exercer esse direito de resposta. Agora, também já te disse, se tivermos uma entrevista de meia hora e tivermos 10 minutos, temos de truncar a entrevista. Se temos não sei quantos e-mails e queremos pensar uma mensagem, obviamente que vamos escolher aquilo que achamos que é relevante para a opinião pública. Se há interesse público ou não, vai ser o Tribunal que vai decidir. Agora, o que eu sei é que há uma série de pessoas, o Nuno Cabral foi afastado do Observador, o Paulo Gonçalves foi afastado do... Tudo isto são muitas coincidências. Há quem diga que eram padres que foram excomungados e já não rezam a missa. Eu tenho que ter respeito por estas pessoas, já te disse, eu não conheço o processo, os e-mails só conheço o que aparece nas notícias. Agora, há uma coisa que eu conheço, é a lei. Se o e-mail não estava na totalidade, qualquer interessado tinha o direito de exigir o direito de resposta e o Porto Canal, imediatamente e de forma conveniente, tinha que fazer esse direito de resposta. Só que o Benfica começou por dizer que os e-mails eram falsos. Foi uma opção. António, esta acusação chega para dar razão ao Benfica nesta questão dos e-mails ou não? A questão não é propriamente dar razão ao Benfica. Eu acho que aqui o Francisco Marques, que já foi funcionário do ano e muito elogiado pela administração, fez um mau serviço ao serviço do Futebol Clube do Porto. Aliás, eu acho sintomático também o tom de voz usado pelo Aníbal Pinto, completamente diferente daquilo que é habitual, que só se elevou quando falou de que o Benfica devia ter feito ou não devia ter feito. Quando comentou podia. Quando comentou isto, comentou de facto no tom. O que eu acho é que o Francisco Marques, pelo menos, fez terrorismo utilizando partes dos e-mails para construir a sua história, e isso de facto é muito grave, muito feio e deve-se claramente em tribunal ser esclarecido e apurado, e claro. Que a opinião pública saiba perfeitamente e que tenha consequências significativas, porque de facto não se brinca assim com a idoneidade e com a história de um clube como o Benfica. E é para isso que existem os tribunais? Neste processo não está em causa o conteúdo dos e-mails, mas sim a forma como foram divulgados. Nessa forma, o Porto e o Direito de Comunicação do Porto, neste caso, foi ou não longe demais? Já vais ter a oportunidade de responder a esta pergunta, mas antes disso, chegou a altura também de ficarmos a conhecer os destaques do Jornal da Meia-Noite com Ângela Gonçalves Marques. Boa noite. Com um mistério em Sintra, com a história de um recém-nascido encontrado morto no caixote do lixo,
A mãe está em estado grave no hospital. Só a autópsia pode esclarecer os contornos deste caso, com todos os detalhes daqui a pouco no Jornal da Meia-Noite. No caso Jéssica, Tita e a família traçaram um plano de fuga depois de entregarem a menina à mãe. Chegaram a pedir dinheiro a uma vizinha que conta à CMTV que o casal andava também à procura de lixívia. Ainda no caso Jéssica, Marcelo Rebelo de Sousa esteve com os avós e com 2 irmãos desta menina. Estas fotografias foram tiradas em 2017. Na altura, a menina ainda não tinha nascido. Jéssica foi assassinada há precisamente uma semana. Também a história de uma mulher de 79 anos que morreu depois de ser atacada por uma vaca. A idosa terá tentado aproximar-se de uma cria. A vaca reagiu de forma agressiva. Temos reportagem no local e também todos os detalhes. Temos também a reportagem sobre uma burla que já fez centenas de vítimas. Um site especializado em produtos de alta tecnologia recebe encomendas, mas não entrega os produtos e nem faz os reembolsos. As queixas são já às centenas. Temos os testemunhos na primeira pessoa para ver no Jornal da Meia-Noite. Começa à 00:30 e eu conto consigo. Eu já regresso ao desporto. Voltamos ao Pé em Risco e vamos agora retomar o tema sobre o qual estávamos a falar antes de ficarmos a conhecer os destaques do Jornal da Meia-Noite. Estávamos a falar sobre a comparação que foi feita pelo diretor de comunicação do Porto, Nuno, entre a divulgação dos e-mails e a divulgação de um plano para um ataque terrorista e não só, a forma como estes e-mails foram divulgados, porque para o Ministério Público há motivo aqui para estes 3 elementos irem a julgamento. Foram ou não longe demais, na tua opinião, nessa divulgação? Respondendo diretamente à tua pergunta, sim. Não sei se na divulgação, mas no modo como... Mas nesta comparação, claramente, sim. E eu saúdo o Aníbal por ter aqui assumido que jamais utilizaria este tipo de termos e este tipo de linguagem. Saúdo, aliás, o Aníbal por, como notou bem o António Salvador, ter baixado um bocadinho os decibéis a propósito deste caso, o que também é sintomático, na minha opinião, daquilo que é a opinião, ou pelo menos as dúvidas que o próprio Aníbal tem relativamente a tudo isto. Só para corrigir aqui uma coisa que o Aníbal estava a dizer, é verdade que qualquer pessoa que se sinta lesada por aquilo que é dito num órgão de comunicação social tem o direito, ao abrigo da lei de imprensa, todos sabemos isso, de exigir um direito de resposta na mesma proporção daquilo que é, digamos, a notícia ou digamos, o espaço que lesou essa pessoa ou essa entidade. Mas uma coisa é editar. E para usar aquilo que o Aníbal aqui usou, que é, num espaço de 10 minutos, nós temos que ajustar aquilo ao tempo. Mas uma coisa é editar. Outra coisa é truncar ou adulterar. Mas não há adulteração. Espera. É a informação que eu tenho. Não, o problema é que nada foi adulterado. Vamos lá ver uma coisa. O que consta da acusação, ou o que constará da acusação... Da pronúncia já. Ou da pronúncia, do despacho de pronúncia, sim, é que os arguidos estão acusados de alegada adulteração, alegada truncagem dos e-mails e até alegada manipulação cronológica na divulgação dos e-mails. Não sei se é bem assim. Não, eu estou a dizer aquilo que vem nas notícias, aquilo que aparentemente, e por isso é que eu estou a usar a expressão alegadamente. Eu não li a pronúncia. Agora, por motivos profissionais, dizem-me que o Carlos Alexandre não faz nenhuma referência a esta frase. Mas eu não estou a falar das referências do Carlos Alexandre. Eu estou a falar aquilo que eu estou a dizer. As notícias dizem que faz, só lendo. Mas eu não estou a comentar o Carlos Alexandre. Eu estou a comentar aquilo que é a afirmação atribuída ao Francisco J. Marques, ponto 1. Estou a comentar aquilo... Essa afirmação não dá para contestar porque foi feita em direto no Porto Canal. Com certeza. Estou a confirmar, estou a comentar... E estamos a falar da truncagem e adulteração. Estou a falar daquilo que consta, alegadamente, do despacho de pronúncia, que é, insisto, a acusação de que terão alegadamente truncado, terão alegadamente adulterado, terão alegadamente manipulado cronologicamente a divulgação dos e-mails. Isso tem que ser dirimido em tribunal e tem que ser demonstrado em sede de julgamento. Agora, quanto a esta... se for verdade e se provar que o Francisco J. Marques adulterou, truncou, manipulou, mais valia estar calado,
para não dizer asneiras, para não dizer disparates, porque é evidente que pôs em causa o bom nome do Benfica, mas esse também era o objetivo, era pôr em causa a imagem do Benfica e demonstrar algumas das práticas que, alegadamente, o Benfica tinha nos bastidores do futebol português, e o Benfica nunca as desmentiu, a verdade também é essa. Nenhum dos visados veio desmentir. E isso aí é preciso ser dito, que é uma coisa é a forma como aqueles e-mails foram subtraídos ao Benfica. Certo. E isso é um crime, ponto final, parágrafo. Estamos de acordo. É um crime, ponto final, parágrafo. Outra coisa é também aquilo que consta dos e-mails. E o Benfica nunca negou a veracidade daquilo que ali está. Nunca negou. E, portanto, custa-me, sinceramente, que possa ter existido alguma espécie de manipulação ou truncagem, porque isso, então, torna, se for verdade isto, e se isto se provar, não faz do Francisco J. Marques uma pessoa diferente daqueles que subtraíram os e-mails do Benfica. Nuno, tiveste a oportunidade também de falar aqui várias vezes sobre aquela reunião que aconteceu entre ti, enquanto eras diretor de comunicação do Sporting, e Francisco Marcos como diretor de comunicação do Porto. Na altura foi uma imagem que nós divulgámos imagens em vídeo aqui na CMTV. Foi muito comentada sempre essa reunião. Já como falaste várias vezes sobre essa reunião, mas tendo em conta este tema, como muitas vezes foi feita uma associação entre a divulgação dos e-mails da parte do Porto e essa reunião, porque falava-se que seria uma estratégia concertada entre Sporting e Porto. Afinal, esta questão dos e-mails foi ou não tema nessa reunião que aconteceu entre ti e o diretor de comunicação do Porto? Vou voltar a dizer aquilo que sempre disse, porque é a verdade dos factos, que é, nessa reunião não foi abordado em nenhum momento a questão dos e-mails. Mais, não foi abordado em nenhum momento qualquer espécie de estratégia conjunta anti-Benfica. Aquela reunião serviu para tratar de assuntos, por muito que as pessoas possam não acreditar nisto, aquela reunião serviu para tratar de assuntos do ponto de vista operacional, das deslocações das equipas da Sporting TV às instalações do Futebol Clube do Porto, das deslocações das equipas do Porto Canal às instalações do Sporting Clube Portugal, seja nas modalidades, fosse nos jogos da equipa B de futebol, na altura, porque os canais do clube transmitiam os jogos da equipa B de futebol. E a verdade é que havia sempre problemas, e das modalidades, e a verdade é que havia sempre inúmeros problemas, pelo facto de não haverem relações institucionais entre os dois clubes naquela altura, tal como hoje não existem. Havia sempre inúmeros problemas em se fazerem as transmissões dos jogos entre as duas equipas, entre os dois clubes, se fosse no hóquei, no handball, no voleibol, na equipa B de futebol. E, portanto, aquela reunião serviu para tentarmos operacionalizar uma forma de nós conseguirmos fazer ambos então, o Sporting soube dos e-mails ao mesmo tempo que toda a gente, quando foram divulgados no Porto Canal. A única coisa que posso dizer sobre isto, e eu falei algumas vezes com o Francisco J. Marques depois por telefone, eu fui avisado que ia haver uma bomba no Porto Canal no dia do programa, e eu perguntei o que era, e a resposta que tive foi: tens que esperar para ver. E eu esperei para ver. E eu fiquei a saber, ao mesmo tempo que todos nós que aqui estamos, presumo eu, no dia em que foi para o ar o primeiro programa do Francisco J. Marques, no Porto Canal, em que foram divulgados os e-mails. Foi aí que eu soube que existiam os e-mails. E, portanto, não há nenhuma associação, não há nenhuma... Aliás, se houvesse, eu não estava aqui tão à vontade e seria arguído neste processo. E não sou. E a verdade é que a questão central aqui foi, de facto, naquela reunião, foram estas questões de natureza operacional e, ao mesmo tempo, isso aí posso também dizer, houve uma primeira conversa para perceber se havia alguns pontos em comum que permitissem o reatar de relações institucionais dos dois clubes. Isto é, pontos em comum no sentido em que, e falámos, e é uma coisa que eu estranho até hoje, o Porto nunca se ter batido, por exemplo, a questão dos títulos nacionais, da recontagem dos títulos nacionais, em que quer o Porto, quer o Sporting ficavam a ganhar com os campeonatos de Portugal, e essa foi uma das condições que foi colocada e que o Porto, pura e simplesmente, desprezou e ignorou ao longo deste tempo todo. Já tem muito. Não sei por que razão,
Mas a verdade é que foi uma das condições que ficou, isso consta dos comunicados da altura, uma das condições para que houvesse o reatar de relações entre os dois clubes. Quanto aos e-mails, ficámos a saber todos na noite em que o Porto Canal divulgou aquele programa. E há uma equipe especial para analisar se aqueles e-mails indiciam ou não crimes, e portanto a equipe está a trabalhar. Mas deixa-me só dizer uma coisa que eu acho que é importante. Relativamente a esta comparação com um plano, com o ter conhecido de um plano terrorista e não o divulgar. Parece-me, ainda para mais nos tempos que vivemos, parece-me, e que vivemos e que não é de agora, atenção, nos tempos que vivemos, parece-me de um profundo mau gosto. Foi uma recuperação feita em 2017, não é? Mas em 2017 já vivíamos tempos muito difíceis. Sim, em relação aos ataques terroristas. Em relação aos ataques terroristas. E, portanto, parece-me de um profundo mau gosto. Parece-me de um profundo mau gosto, de uma profunda infelicidade, estabelecer qualquer comparação com um ato violento, como é o ato terrorista, com este tipo de informação. O Aníbal também já aqui disse que não faria essa comparação, mas a questão do interesse público coloca-se ou não em relação a estes e-mails, António? Sim, claramente. Coloca-se primeiro para aprofundar e saber o que é que eram os e-mails e depois para perceber que manipulação foi feita, porque não basta apenas eliminar partes e isso não deixa de ser manipulação. Não é preciso acrescentar. Eu não estou a dizer que ele tenha colocado lá vírgulas. Não faço a mínima ideia, porque não conheço o processo com profundidade. Fiquei até estupefacto quando vi esta história, mas aparentemente é inequívoco que os mails, aquilo que foi revelado com a intenção de provocar dano. Isso parece que é inequívoco. Isso tem que ser esclarecido. Exatamente, é a resposta. Estou a responder à Mariana. Foi a Mariana amanhã. Continua a preocupar-te de alguma forma como benfiquista ou não? Claro, é evidente. Eu como benfiquista e como cidadão, para mim, batota é impensável e inaceitável. É o meu princípio em todo o lado e também neste caso. E crimes por maioria da razão. Portanto, isso é algo absolutamente inaceitável e o Benfica não precisa desse tipo de situações e seria escandaloso que estivesse envolvido e eu também queria esclarecer isso naturalmente, mas também quero esclarecer a atuação deste senhor. E há uma equipe especial a investigar isso e há um tribunal que vai analisar isso. Agora deixa-me fazer-te uma pergunta. Amanhã, provavelmente, no noticiário passa uma parte que nós temos aqui. Tem que ser truncado. Ou vão passar o programa todo? Uma coisa é resumir de forma... Mas editado, qual é diferente de truncado? Uma coisa é... Não, é diferente. Desculpa, é com intenção. É profundamente diferente. Mas é uma questão de... Para o Ministério Público há aqui uma intenção. Para o Ministério Público há aqui uma intenção. Mariana, mas essa intenção... Retiradas aliás, as partes e para haver as crime, respostas. e para haver este tipo de crime, é preciso que exista um dolo, uma intenção de cometer o crime. Exatamente. Este tipo de crime não se comete por contrário, não iam aos julgamentos, negligência. não é, sequer? Só outros. Agora, a questão é, o Ministério Público apurou e concluiu isto. O juiz de instrução, Dr. Carlos Alexandre, acha que há indícios e aderiu à acusação do Ministério Público, pronunciando os arguidos. E agora vai haver um julgamento. E se calhar a seguir ao julgamento ainda vai haver um recurso. E, portanto, vamos ter que apurar de forma completamente clara, gozando todos estes senhores a presunção de inocência, tendo direito à sua defesa. Admites que não houvesse qualquer intenção da parte do Porto, a não ser simplesmente divulgar aquele conteúdo, não havia qualquer intenção do Porto de deliberadamente passar uma imagem do Benfica que não estaria necessariamente ali espelhada naqueles e-mails. Mariana, admite e vou dizer porquê. A serem verdade, os e-mails que têm sido divulgados eram de tal modo grave que não era necessário nenhuma adulteração para mostrar aquela gravidade. Então, porquê alterar a ordem dos e-mails? Não sei, isso tem que ser apurado, Mariana. E com certeza vai ter uma explicação. Essa alteração da cronologia? Mariana, eu se quero passar uma mensagem, e na televisão sabemos que temos sempre um tempo muito reduzido, eu faço da forma que achar que vou ser mais eficaz. Daí até querer prejudicar, vamos esclarecer isso em tribunal, é uma possibilidade, como é outra possibilidade que isso não seja aprovado. Agora, eu continuo-te a dizer, se há uma equipe especial a analisar os e-mails, porque nós temos aqui, juridicamente, uma questão muito interessante. É que os e-mails são obtidos de forma ilícita e, portanto, tecnicamente e teoricamente não servem como prova. A partir do momento que há um processo cível, a partir do momento que os e-mails saem desta forma, vai haver uma discussão se afinal servem de prova ou não para eventualmente incriminar o Benfica e pessoas ligadas ao Benfica de outros crimes. Daí haver uma equipe especial. Portanto, isto é tudo possível.
o Tribunal vai fazer o seu trabalho, e falo sempre muito bem, com todas as garantias à defesa, todas as garantias à acusação, ao assistente que é o Benfica. Agora, este assunto não vai estar encerrado, e eu disse uma vez, no que respondia ao processo civil, que ainda está em recurso. Se o Porto tiver que pagar para divulgar determinadas verdades a nível desportivo, eu, como sócio do Porto, aceito que o Porto pague. Porque acho que há coisas que eram tão graves, têm que vir ao conhecimento público, do que eu conheço, que há coisas que eu não conheço. Agora, já me disseram que na instrução não há aquilo que algumas notícias divulgam. Eu não quero ler a pronúncia e a decisão instrutória para não ficar inquinado e para não comentar um caso concreto. Não conheço, só estou a comentar notícias. Aquilo que eu digo é, os arguidos têm direito a defenderem-se e vão ser julgados e têm que responder. No julgamento, ainda não há data para esse julgamento, mas é um processo que vamos continuar a acompanhar. Para já, seguimos com uma outra polémica que tem a ver também com as modalidades. Rui Costa teve de intervir no Pavilhão da Luz para acalmar os ânimos durante o clássico de hóquei em patins do passado sábado, durante o quarto jogo da final do campeonato de hóquei em patins entre Benfica e Futebol Clube do Porto. O presidente do Benfica foi acalmar os ânimos junto ao local onde estava o presidente da Federação Portuguesa de Patinagem. Luís Sénica estava a ser importunado por vários adeptos e Rui Costa agarrou mesmo um deles, evitando que se atirasse para a zona onde estava Luís Sénica. Curiosamente, o presidente da Federação foi treinador do Benfica em 2013, conquistou mesmo o título europeu, mas no jogo deste sábado teve de abandonar o pavilhão antes do encontro terminar para assim se evitarem males maiores. Este não é um caso de confusão virgem nos últimos tempos, António. Têm acontecido várias destas confusões nas modalidades e aqui nestes jogos do play-off de hóquei em patins, em relação à postura que Rui Costa tem demonstrado nestas situações. Tem sido a postura certa para ti ou não? Sim, ele tem feito o que pode. Isto é absolutamente lamentável. Evidentemente, nos jogos de pavilhão, a proximidade é muito grande e, portanto, é mais fácil que aconteçam estes incidentes extremamente desagradáveis. O Rui Costa pouco pode fazer, não é? Quando a ira dos adeptos, vá-se lá perceber porque chega a estes níveis, são níveis absolutamente inaceitáveis, e, portanto, fez aquilo que enfim, como visitado, em sua casa estava a acontecer aqueles desacatos e tentou proteger o presidente da Federação de Hóquei. Eu acho lamentável que tivesse que abandonar o espaço. Provavelmente foi a decisão mais sensata, mas é absolutamente inaceitável e não percebo como é que em Portugal continuamos com isto. Ainda no outro dia eu referia a 2 jogos fantásticos com uma competitividade tremenda, com prolongamentos e livros de 7 metros e no fim, enfim, os adeptos a cumprimentarem as equipas adversárias e vice-versa, as equipas a cumprimentarem os adeptos adversários. E portanto isso é bonito que as coisas enfim, que a competição decorra com muita intensidade, com muito envolvimento, mas estes comportamentos que, aliás, não se percebe qual é a origem e a justificação. Portanto, Rui Costa fez o que pôde, mas provavelmente pouco pode fazer quando chega a estes níveis. Tens visto uma postura apaziguadora no presidente do Benfica, Aníbal, ou não? Mariana, há ali várias pessoas de camisa clara. Eu tenho alguma dificuldade em discernir todo o comportamento do Rui Costa, mas parece-me que antes de agarrar o adepto e apaziguar, o Rui Costa vai lá e semeia a confusão também. E permite que pessoas que estão ao seu lado e que eu presumo que sejam pessoas ligadas ao Benfica com responsabilidade, que vão lá fazer aquilo a um homem que tem que ser respeitado. E nisto eu estou de acordo com o António Salvador, isto é inaceitável. Agora, a questão é, se isto fosse no Mel Arena ou se fosse no Dragão, era o fim do mundo. Aqui, enfim, o Rui Costa até fez bem. O Rui Costa não podia admitir isto e tinha que se ter imposto muito antes. Agora, o Rui Costa é o senhor que está aqui de costas? Pergunto eu. É que se é, ele está lá a tratar mal a pessoa. E o Rui Costa, como presidente do Benfica, pode estar ali a dar um recado àquele senhor, da forma que está, com a insistência que está. É que se é isto que o Rui Costa está lá a fazer, este não é o papel de um presidente e, obviamente, que vai dar aso a que todos os outros carreguem e depois começam a vir os adeptos por baixo e, felizmente, a Ellie Stewart se parece com uma intervenção eficiente da polícia, senão podia estar uma desgraça em alguém que já se formou do palmarés e que tem que ser respeitado. Agora, o Rui Costa está ali a admitir isto. O que é que o Rui Costa está a dizer a este senhor? O que é que o Rui Costa está a dizer a este senhor? É evidente que depois dá confusão e o Rui Costa a seguir vai lá segurar.
Mas antes disso... Não, mas Aníbal, para esclarecer, aquela pessoa que aparece primeiro de costas não é Rui Costa. Rui Costa só aparece agora aqui e está agora ao centro da imagem, mas aquele primeiro elemento que está ali a conversar com o Luís Sénica não é Rui Costa, embora esteja vestido da mesma forma. Exatamente. Nós vamos tentar também sinalizar esse primeiro elemento que aparece a conversar e percebe-se que há ali um tom mais exaltado, percebe-se que há ali uma exaltação, claramente percebe-se que está a confrontar a Luís Sénica, mas não era Rui Costa. E vem de onde? Vem da tribuna do lado do Rui Costa. E o Rui Costa não vê ir? Aqui já está ao centro o Rui Costa, mas daqui a pouco, quando voltarmos a ver estas imagens... Ele também disse que estão quase todos de camisa branca ou acompanhando clara. desde o início, consegue perceber-se que não é Rui Costa que está naquele primeiro momento. Portanto, esta pessoa aqui que está a discutir com Luís Sénica, que está ali ao centro, não à direita, não é Rui Costa. Aqui, por acaso tem parecenças, até corte de cabelo. Mas isso Rui Costa vai entrar agora na imagem... A qualquer momento vai aparecer nas pessoas, agora já o vemos ali ao centro. Não, já se tinha visto do lado de trás. E aqui é que... Vem de lá de trás. Vem lá de trás. E estes senhores de camisa branca antes não estão ao lado do Rui Costa? Tentar segurar o Rui Costa não vê. Percebe-se que Rui Costa até virá ali do túnel, percebe-se que vem ali do centro. Este é o momento em que aparece Rui Costa pela primeira vez e percebe-se que está ali um adepto prestes a saltar para ficar mais perto de Luís Sénica, e é aí que Rui Costa intervém. Vemo-lo agora aqui ao lado de um elemento da polícia também. Aníbal, sim. Mariana, aqueles senhores que são de camisa branca, convém que sejam identificados e que se esclareça que tipo de conversa é que estávamos a ver. Porque isto é claramente pôr gasolina numa fogueira. Portanto, e se aqueles senhores, que me parece a mim que têm, até pelo local onde estão, responsabilidades no Benfica, têm que dar ao peito às balas. Não, desculpa, nas tribunas presidenciais não estão responsáveis do Benfica. Então, há muita gente, olha, podem estar elementos da federação. Então estás de acordo que devemos esclarecer? Podem estar do clube adversário, podem ser convidados. Estás de acordo, tem que ser identificado. Eu não reconheço nenhum vice-presidente. Estás de acordo, tem que ser identificado. Sim, claramente, evidentemente. Pronto, o que está aqui em causa é isto. Há ali uma série de senhores... Até porque têm uma razão qualquer para lá estar. E se estão lá, mais um motivo para se comportar bem. Estamos de acordo? Conforme tu dizes, quanto mais alto for o lugar, maior a responsabilidade. Melhor. Exatamente. E, portanto, aqueles senhores convinha que fossem identificados e convinha que fosse esclarecido o que é que lá foram dizer. Que aquilo para conversa claro. é assim uma conversa com todo o ar de ser muito agressiva e muito insultuosa, conforme tu dizes. Mas em relação a Rui Costa, não é a primeira vez que aparece aqui no centro destas confusões. Tinha acontecido um outro episódio, o primeiro episódio que aconteceu num jogo de hóquei em patins na altura entre Benfica e Sporting. Na altura, até desta aqui a informação, terias a informação de que Rui Costa, apesar de ter aparecido nas imagens como um elemento claramente apaziguador, que no túnel teria tido uma postura diferente. Na altura depois não houve uma confirmação da parte do Sporting nesse sentido. Do Benfica, pelo contrário, foi desmentido. Afinal, para ti, da parte do Presidente do Benfica, tem havido essa postura de tentar acalmar os ânimos ou não? Acho que publicamente tem havido um esforço da parte do Presidente do Benfica, Rui Costa, de aparecer com a imagem de apaziguador. Acho que, de facto, tudo isto é lamentável e inaceitável, estamos todos de acordo em relação a isso. É perigoso. Começo por estranhar o facto de o Presidente, não percebo a razão, honestamente, porque é que o Presidente da Federação Portuguesa de Patinagem está sentado num lugar pouco, digamos, protegido, no meio de adeptos do Benfica, quando o lugar dele deveria ser na tribuna deste pavilhão. Eu não sei se este pavilhão tem tribuna ou não. Mas é provavelmente a tribuna. Bem, se aquilo é a tribuna, é muito pouco, digamos que é muito pouco protegida. Mas é aquilo. É muito pouco protegida. Existe, presumo que não seja o pavilhão principal. Eu não conheço as instalações do Benfica e, portanto, não sei se é esse não. Mas seja como for... É o pavilhão principal. Este não parece. Este não parece. Este parece-me que o pavilhão... aquela porta ali atrás não conheço. Não, é o principal. Este é o principal. Mas então é uma tribuna muito pouco protegida, seja como for. E em todo o caso, aquilo que me parece aqui lamentável, objetivamente, é que também não tenha havido respeito por alguém que já foi treinador do Benfica, que conquistou vários títulos ao serviço do Benfica. E deu ao Benfica aquilo que o Benfica quer, que são títulos.
no Hockey Patins também. Mas infelizmente os adeptos comportam-se assim. Também já me aconteceu, não neste pavilhão, mas no outro, quando era Presidente da Liga Portuguesa de Handball, dizerem tudo e mais alguma coisa. Sim. Agora, aquilo que me parece também, e aqui eu estou de acordo com o Aníbal, só espero que o Aníbal seja coerente, e já explico porque é que digo isto. Calma, não tempo agora para entrar em discussão. Eu estou de acordo com o Aníbal que aquelas pessoas têm que ser identificadas. Mas falo daquelas pessoas exatamente da mesma forma como as pessoas no Estádio do Dragão que agrediram os jogadores do Sporting no tristemente célebre Porto Sporting. E os Alvalade, esse é um processo também que continua a decorrer. Era só para saber a tua coerência. Mas aconteceu, a minha coerência quanto à violência é sempre a mesma. Vou dizer uma coisa, aquilo que aconteceu em Alvalade, e vou-te já dizer, se estás a falar da garrafa que foi atirada contra um jogador do Braga, acho que esse adepto devia ser identificado e banido dos estádios. Vamos ter mesmo de avançar. Eu espero é que tu sejas tão... Temos ainda alguns temas pela frente. Um deles é uma posição que foi tomada por Vítor Bahia, que aproveitou as celebrações do São João para mandar um recado aos críticos do Futebol Clube do Porto. O administrador da SAD partilhou nas redes sociais uma fotografia ao lado de Pinto da Costa, a bordo de um barco no Rio Douro. Na legenda deixou uma rima que passo a citar: e só o Porto é campeão, todos falam e ninguém gosta, levam com o Conceição, o Macaco e o Pinto da Costa. A publicação tem dividido as opiniões dos esportistas. Vários adeptos não entendem o porquê de Vítor Bahia colocar o nome de Pinto da Costa ao lado do de Macaco. Dizem que Fernando Madureira, chefe da Claque Super Dragões, não é ninguém no Futebol Clube do Porto e que por isso vão votar em André Vilas-Boas se o ex-treinador concorrer nas eleições de 2024. Estás em que lado dos portistas sobre este assunto, Aníbal? Aqueles que criticam aquilo que foi escrito por Vítor Bahia ou os que aplaudem? Mariana, eu acho que se fôssemos medir lá os likes, que há muito mais a aplaudir do que a criticar. Depois, nos que criticam... Não quer dizer que te identifiques com a maioria nos que criticam, daquela opinião, não é? Nos que criticam, convém sempre apurar se são benfiquistas. Nós sabemos que há sempre muitos críticos que são anónimos e que usam para criar alguma situação. No que respeita à rima, é uma rima de São João, acho que é uma rima que tem piada. A fotografia também, quer o Presidente Pinto da Costa, quer o Bahia, estão muito bem. O fundo... Temos que ali o segundo comentário, é logo uma hashtag que agora está a circular nas redes sociais, a que diz AVB, André Vilas-Boas 2024, numa referência à candidatura de André Vilas-Boas nas próximas eleições. Mas que bom que haja várias candidaturas, várias soluções à sucessão da presidência do Futebol Clube do Porto. Mas que bom que haja alguém... Já agora, esse comentário ali tem 100 gostos e o comentário de cima, que até é de Deco, ex-jogador do Porto, tem 68 gostos. Por isso, neste frente a frente, quem está a ganhar é ali a opinião. E pelo que vimos, pelo menos na publicação, parece haver uma divisão e não uma clara maioria a aplaudir, Aníbal. A contagem que eu fiz não deu estes números, mas... estas contagens são sempre dinâmicas. No que respeita à rima, aliás, dou os parabéns ao Bahia, não conhecia esta Mas deve ser colocado o chefe da Claque no mesmo plano que o Presidente do Porto? Não acho que esteja no mesmo plano. Repara, eu acho que o Macaco representa uma franja muito grande de sócios e de adeptos e de simpatizantes do Futebol Clube do Porto, para usar uma terminologia que é o mar azul, e, portanto, não se podia pôr ali os adeptos todos. Acho que não vejo mal nenhum em pôr ali o Macaco, que é uma referência conhecida e, sobretudo, se é para ter piada, e é com carinho que trato o Madureira por Macaco, eu achei a rima muito feliz e ter piada. A mim não me ofendeu em nada e o facto de estar ali o Macaco, que agora até está suspenso, não sei se vai recorrer, provavelmente vai recorrer e ganhará ou não, não deixa de ser o líder da claque assumida e reconhecida do Futebol Clube do Porto. Agora, que haja pessoas que vou votar num e vou votar noutro, isso é a liberdade e a democracia com uma vantagem. O Futebol Clube do Porto é um sócio e um voto. Eu também votarei num, que ainda não sei qual é, porque ainda não há candidato nenhum. Neste momento temos um presidente, estamos bem servidos. O São João, conforme te ia dizer, a fotografia está fantástica, o fundo é da cidade maravilhosa. Seria um bom candidato, André Vilas-Boas, para ti? Seria um bom candidato, já disse isto. O André Vilas-Boas já mostrou quer capacidade, quer... Agora, eu também já o disse e escrevi isto. Acho que se precipitou porque não estamos em eleições. Quando ele for candidato, como outros que eu espero que venham a ser, apresentará as propostas, eu vou estudar as propostas e um deles será o meu voto e o meu apoio público, se ele assim o quiser.
É assim que funciona o Porto. Tendo em conta este episódio, pegando aqui neste episódio como um exemplo, achas que neste momento o André Vilas-Boas é realmente uma ameaça à direção de Pinto da Costa, António? Aparentemente sim. Enfim, eu não sei se é uma ameaça, porque eu não sei sequer, e devido até que Jorge Nuno Pinto da Costa se queira candidatar de novo. Portanto, ameaça não propriamente a Pinto da Costa, é de facto uma boa possibilidade, já demonstrou, já falou várias vezes no seu amor, o seu amor pelo Futebol Clube do Porto, a sua paixão. Público. Já há muito tempo que revela que um dia gostaria de ser Presidente do Futebol Clube do Porto e se calhar achou que era a altura ideal, até porque provavelmente também pensa que é a altura ideal de Jorge Nuno Pinto da Costa descansar e ir para casa. Em 24. Enfim, não acho... Em 24. Ele disse que se ia candidatar. Sim, com certeza. Em 2024. Não tem que se demitir, não é disso que eu estou a falar. É quando terminar o mandato, com certeza. Sobre a rima, acho de facto um bocado infeliz. Enfim, aquilo foi uma noite provável. A fotografia é de grande qualidade. A noite foi uma grande noite. Exatamente. Noite de São João. Pronto, depois, sempre que escrevemos, temos sempre alguns... Ele teve o azar de escrever o macaco, o O é grande. O O do Conceição e o O do Pinto da Costa são pequenos. Porquê? Porque é o início de frase. Não sei. É assim que manda. Ele é poeta. Então o início de frase não é com letra maiúscula. A meio da frase é com minúscula. Ok, essa é uma quadra. Isso aí foi um erro. Aí também. Porque caso, o L e o T no início das frases também está em maiúscula. Pronto, não acho de facto muito interessante. De avançar, achas que errou de alguma forma nesta brincadeira? Acho que, honestamente, acho que é de mau gosto. Acho, francamente, que colocar ao mesmo nível, e eu acho que coloca ao mesmo nível, no mesmo patamar, Pinto da Costa, Sérgio Conceição e Fernando Madureira, eu não o trato de macaco porque não o conheço e, portanto, enfim, para mim é o Fernando Madureira. Claro, mas ali é o macaco. Acho que colocar no mesmo patamar, acho de mau gosto, acho aliás, ofensivo para várias gerações de portistas e para vários dirigentes e figuras do Porto. Acho que isto só tem uma explicação, honestamente, que é no dia em que André Vilas-Boas admitiu que era candidato, como é público, Fernando Madureira saltou a criticar André Vilas-Boas. É verdade. E aquilo que Vítor Bahia fez foi, e como também já é mais do que comentado, que Vítor Bahia é uma espécie de Delfim de Pinto da Costa e de sucessor, o que ele veio manifestar foi o Porto não está em eleições. Alguma subserviência relativamente a Fernando Madureira. O Porto está de férias, depois vai entrar no estádio, eu vou dizer uma coisa, eu estou convencido que se estiver bem de saúde, Pinto da Costa vai recandidatar-se em 2024. E aí não haverá André Vilas-Boas ainda à espreita, nem vamos voltar ao Benfica, mas com o Sporting ainda à espreita, porque o Sporting pode avançar por Ricardo Horta se o negócio entre Benfica e Braga cair. A notícia tinha sido avançada na sexta-feira pelo José Manuel Freitas, aqui na CMTV. Hoje o comentador reforçou a ideia e o também comentador da CMTV, Nuno Dias, revelou que tem a mesma informação. Recordo que a CMTV encontrou ontem Ricardo Horta em Lisboa, acompanhado do irmão, André Horta. A fotografia que vamos mostrar agora é exclusiva da CMTV. Conseguimos fazer algumas perguntas ao avançado de 27 anos. Ricardo Horta confirmou que vai apresentar-se no Sporting Braga na segunda-feira, dia 4 de julho. Nada mais adiantou sobre uma possível transferência para a Luz. Este é um pedido expresso de Roger Schmidt a Rui Costa. Tal como revelámos em primeira mão, o treinador do Benfica está preparado para esperar por Ricardo Horta até ao início do estágio de julho, que vai acontecer em Inglaterra entre os dias 8 e 14 do próximo mês. Roger Schmidt confirma que quer contar com Ricardo Horta. Ainda assim, diz não saber se o Benfica vai conseguir contratar o avançado ao Braga. Yeah, I think it is clear that Ricardo Horta is a very good player, also for Benfica. So I'm not sure if we are able to get him, but I think he could be a really good improvement for our squad. So we will see what happens in the next 2 weeks, but I think he's a very good player. Achas que é a estratégia certa, Aníbal, da parte do Benfica, ter o treinador a assumir publicamente a que quer contar com este jogador a meio das negociações? Pois, eu acho que, sendo a meio das negociações, o melhor seria talvez não comentar. Ele pura e simplesmente respondeu a uma pergunta que lhe terão feito e eu acho que ele, aquilo que fez durante esta conferência de imprensa foi apenas e só dizer o que lhe passa, independentemente do briefing que tenha sido dado, e não sei se foi dado, deve ter sido dado alguma informação pelo menos, eventualmente não tem nenhum benefício para a solução
positiva que está aqui em questão. Portanto, não vai beneficiar a contratação. Isso é óbvio, não vai beneficiar a contratação. Portanto, ter alguma influência é negativa. Se tiver alguma influência é negativa, claro. E tem. Eventualmente ajuda o Presidente do Braga a não ceder qualquer coisa que seja, não é? Este comentário já custou 1 ou 2 milhões ao Benfica. Pois, exatamente. Pronto, pode ter a certeza disso. Qualquer coisa assim deste género. Custa já 1 ou 2 milhões. Mas pronto, a demonstração do putativo interesse do Sporting é também uma demonstração de que, de facto, a gente o considera um bom jogador e uma mais-valia para o plantel. Isso é uma verdade inequívoca. Tens é que passar o cheque. Claro, naturalmente. No Sporting devia intrometer-se nesta questão, nestas negociações, ou deve esperar para ver o que acontece, não só com o Benfica e o Braga, por Ricardo Horta, mas também já agora com Francisco Trincão, com Samuel Dino, que são alvos que o Sporting quer para o ataque, que não estão garantidos. São casos diferentes, naturalmente. Eu estou convencido que, relativamente a Ricardo Horta, e é a minha convicção, hoje o Roger Schmidt dificultou em muito a vida ao Benfica e a Rui Costa. Porque, habitualmente, os treinadores falam de jogadores que já estão contratados. A meio das negociações, como já foi aqui dito, isto tem um efeito que eu diria quase devastador para quem tem interesse no jogador. E não pode, de alguma forma, entusiasmar o jogador ao ponto de o jogador também a tomar uma posição mais firme em relação a uma possível saída? Quem tem a faca e o queijo na mão é o Sporting Clube Braga e o Presidente António Salvador. E se é verdade que clubes como o River Plate, por exemplo, agradecem este tipo de abordagem por jogadores como o Enzo Fernandes, que é um excelente jogador, não é isso está em causa, mas inflacionando o preço e o Benfica estar disposto a pagar por eles, dirigentes batidos, duros na negociação como António Salvador, estão hoje a esfregar as mãos. Porque, na verdade, aquilo que vai acontecer, independentemente da vontade do jogador, e eu acho que ela vai ser cumprida no final do dia. Já o disse aqui no sábado e repito. Eu acho que no final do dia o Ricardo Horta vai acabar no Benfica, vai para o Benfica, porque é essa também a sua vontade, é esse o seu desejo, e o Benfica vai pagar aquilo que António Salvador quiser. E António Salvador, o Presidente do Braga, não o António Salvador, aqui o nosso ilustre colega e painel e benfiquista. E, portanto, é essa a minha convicção. Agora, acho que o Roger Schmidt hoje saiu caro ao Benfica, sinceramente. Ele hoje perdeu uma... E acredito que o Rui Costa hoje tenha ficado... E o Sporting vai se intrometer ou não? Irritadíssimo. Tenha ficado irritadíssimo. O Sporting não se vai intrometer. Essa é a pergunta. Mas porquê é que o Sporting se havia de intrometer? Se eu estou a dizer que acho que o Mas que deve o Ricardo ficar Horta... atento, à espera. Não, acho que todos os bons jogadores interessam a todos os grandes clubes. É verdade. Há uma coisa que nós não nos podemos esquecer. O Ricardo Horta já foi treinado pelo Ruben Amorim e bem treinado. Muito daquilo que o Ricardo Horta também é hoje como jogador deve-se ao Ruben Amorim, que o treinou no Sporting Clube Braga. E o Sporting já chegou a ponderar esta contratação, foi quando avançou depois há uma coisa que eu sei. Há uma coisa que eu sei. Nós já ouvimos Roger Schmidt assumir inequivocamente o interesse do Benfica em Ricardo Horta. Oficialmente, do lado do Sporting, não ouvimos ninguém assumir interesse nenhum em Ricardo Horta. Roger Schmidt falou também de forma aberta, Aníbal, sobre Enzo Fernandes. Disse que o melhor era vir o mais rapidamente possível, algo que está dependente dos resultados do River Plate nos próximos jogos, e o próprio jogador, neste momento, traça o pior cenário possível nesse sentido. Diz que vai ficar no clube argentino até janeiro. É uma contratação aqui de risco para o Benfica, nestes moldes, sabendo que não vai contar com o jogador logo no imediato? É de risco. O Benfica, neste momento, está a fazer uma gestão de muito risco, de muita dificuldade. Nota-se que não há coordenação na informação entre o treinador e a direção. Isto é um tiro no pé no que respeita ao Horta, eu já tinha dito. O Rui Costa já vendeu isto ao Schmidt. O António Salvador sabe isso. O Horta quer ir, mas tem respeito pelo Braga e não vai tomar uma posição de força, até porque perdia com o António Salvador. O António Salvador tem a data até 31 de agosto para fechar o jogador. E o Benfica não tem até 31 de agosto para fechar o jogador. E o Benfica vai ter que fazer uma opção. Ou abre os cordões à bolsa, ou espera até 15 ou 20 de agosto. E o Braga... segundo a Mariana disse, tem que ser até o início do estágio, que é 8 de julho. Tem que ser, que é o que quer. Porque se deixar passar essa data, o preço se calhar diminui. Em relação a Ricardo Horta, essa é a intenção de Roger Schmidt. Claro, aliás, se tiver os jogadores todos depois da tentativa de acesso... E eu também estou de acordo com isso, não é? À Liga dos Campeões, a coisa corre mal. Parece-me que esta afirmação do Roger Schmidt dizendo que seria melhor que o Enzo viesse o mais cedo possível... Também me parece que é uma crítica velada à direção do Benfica, que permitiu não só que fosse o jogador a decidir quando é que vem,
como permitiu que fosse introduzido na cláusula de compra, fosse introduzido no contrato de compra uma um cláusula... jogador de 20 e tal milhões. Uma Estamos a falar de um jogador de 20 milhões ou 20 e tal milhões. Agora, sobre só vem na pior das hipóteses em janeiro. Sobre Sporting, Compreende a estratégia do Benfica em relação a Enzo Fernandes, António? Não, isso entendo perfeitamente. Se foi condição do negócio, foi condição do negócio. Foi condição do negócio para fazer a vontade do jogador. Porque o Benfica o aceitou. negócio possível. Claro, porque de outra forma não seria possível. Não há outros jogadores e jogadores para viajar. Mas é isso, Agora, é uma opção, o Sporting está com opção. olho para o Horta, mas não tem dinheiro que chega. Até porque tem o Horta e tem o Trincão. O Trincão, para os mesmos valores, é muito mais novo. Enfim. E vamos seguramente ter mais oportunidades para falar sobre estes nomes. Hoje o nosso Penriste vai ficar por aqui. Já falámos sobre outros nomes neste programa, nomeadamente no caso do Sporting, por exemplo, da dispensa de Ruben Vinagre. Hoje esteve em grande destaque a primeira conferência de imprensa de Roger Schmidt enquanto treinador do Benfica. Também falámos sobre o polémico caso dos e-mails, sobre os últimos desenvolvimentos. Já sabe que, se por acaso não assistiu ao nosso programa desde o início, pode sempre depois, mais tarde, fazê-lo através das gravações automáticas. Por agora, continue connosco. Boa noite.